estética, pós-graduação em estética clínica. Onde você fez sua pós? Vou perguntar isso na pergunta. Acho que deu, viu? Deu? Oi, gente, sejam bem-vindos ao Pod da B. Essa é a minha primeira convidada, ela é muito especial. Ela atua em estética já faz 4 anos, ela é formada em estética e cosmética e fez uma pós-graduação em estética clínica avançada. Atua aí nos cuidados gestacionais já há 4 anos e tá aí empreendendo nesse mundo louco. Fazem 2 anos. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Espaço lindo da Betina, é um prazer estar nesse projeto tão maravilhoso, esse sonho, né, que você está colocando, né, muita expectativa, uma coisa muito gostosa, né? Muito obrigada. Hoje nasce um sonho aqui. Eu tô muito feliz de você fazer parte dele. Eu sei que você veio de longe. Sim. Então é muito especial pra mim ter você aqui hoje. Obrigada, Bê. Espero que a gente converse e seja um papo muito gostoso. Verdade, vai ser. Eu te falei, uma conversa entre amigas. Verdade. Papo leve e gostoso pra gente conhecer um pouquinho mais sobre você. Combinado. Tá, me conta um pouquinho. Você sempre quis trabalhar com estética? Assim, a estética me escolheu. Todo mundo fala isso, né? Mas é verdade, a estética me escolheu. Eu tava perdida no ensino médio. E assim, o pessoal da minha sala, vou fazer medicina, vou prestar pra não sei o quê. As tradicionais, né? As tradicionais. E eu lá, assim, meu Deus, o que eu faço? Eu não me identificava com nada. Uma coisa eu sabia, eu ia fazer alguma coisa relacionada à área da saúde. Sim. Então, talvez físio, que mais, assim, que tem? Tipo, enfermeira não, mas... Físio, tem enfermagem, biomedicina, alguma coisa medicina, assim, né? Que todo mundo, em algum momento da vida, já pensou em fazer medicina, dermato, né? Quando eu era pequena, eu queria muito fazer dermato. A minha irmã falou assim, não, mexe muito com sangue. Eu falei, não, deixa quieto. E aí, com 15 para 16 anos, eu fui fazer um procedimento estético, que eu sou alta, né? Então eu desenvolvi muitas estrias na região do glúteo. E aí fui numa esteticista da minha cidade. E aí, como eu fiz um plano de tratamento com ela mesmo, né, os famosos pacotes, eu fiquei indo lá várias vezes, acho que era uma vez na semana. E comecei a me encantar. Primeiro, assim, o espaço, nossa, que gostoso, né, trabalhar com isso. Comecei a conversar com ela, peguei, assim, uma certa amizade mesmo, porque eu ia lá bastante, fiz um tratamento longo até, com galvano, microagulhamento. E aí, papo vai, papo vem, e aí eu falo pra ela, nossa, mas tem faculdade disso, de estética? Ela clássica, né? A gente já ouviu e já falou essa frase. E eu não sabia de verdade, né? Ainda mais adolescente, assim, Você tinha quantos anos, nessa época? Então, acho que 15 para 16 mesmo, assim, no ensino médio mesmo, né? E aí ela falou, como que fala? Eu fiz aqui, na universidade aqui da Mogi das Cruzes, né, que eu sou de Mogi. Você sempre foi de Mogi, tá? Você nasceu em Mogi? Sou de São Paulo. Tá. Daqui, de São Paulo. Você foi pra Mogi pequena? Não, fui pra Mogi com 15 anos também. Foi mais ou menos na mesma época. Foi na mesma época, isso mesmo. Aí eu terminei o ensino médio lá, tipo, fiz o 2º ano e o 3º ano do ensino médio lá. Aí foi nessa época, tipo, que você fica... A escola geralmente prepara, né, pro vestibular, Enem, enfim. E aí, conversando com essa esteticista, eu falei, nossa, estética, que legal. Aí, nunca foi uma possibilidade, né? Não. E aí, assim, nas sessões, além dela tratar comigo, como eu ficava lá um tempinho, né, durante a sessão, ela ficava conversando com ela, e aí eu aproveitava pra tirar dúvida. Aí eu falava, nossa, mas o que a gente pode trabalhar? E como é que funciona? Aí eu comecei a correr atrás. Aí eu assistia alguns vídeos no YouTube, eram poucos que tinham. Comecei a assistir, comecei a pesquisar. Aí eu vi as faculdades da minha cidade, né, que tinham a estética. Falei, cara, é isso. Aí eu falei, nossa... Bateu forte no coração e foi isso que eu quero fazer. E eu nem pensei, assim, em outra coisa, de verdade. Quando eu vi a estética, assim, eu comecei a ver a grade curricular que me encantou. E no começo, eu queria trabalhar só com facial. Falei, não, vou trabalhar só com facial. Deus me livre fazer massagem. Hoje eu faço, né? É engraçado, né? Porque normalmente a gente entra, trabalha com corporal, traumatiza e vai pro facial. Verdade, né? Você já não. Você já só queria o facial. Então, eu já fui com essa mente do facial. Hoje eu trabalho bastante com limpeza de pele, alguns tratamentos faciais, mas aí eu foquei, depois a gente pode falar em gestantes, né? Opa, e me
fala um pouquinho, você tem 22 anos. 23. 23. Isso. Você é muito mais nova do que eu vou fazer 30 anos esse ano. Não parece. Não parece. Não é Muito obrigada. não. Mas, então, de nova, assim, você nunca pensou em fazer nada de fato da área da saúde? Você não tinha nem ideia, Não, assim, nem tipo quando você perdida era da criança. vida. Não. Engraçado, né? Porque me lembra um pouco também a minha história, É. porque eu também nunca soube o que eu ia fazer na faculdade. É uma pressão, né? Eu falo que a gente é muito nova, né? A gente Verdade. decidiu que a gente quer pro resto da vida com 16, 17 Muito anos, novo. é muito novo, né? Ainda mais- e é tudo onde acontece, né? Tipo, às vezes tem um primeiro namorado ali. Sim, É muita coisa exatamente. acontecendo, hormônio, aí você ainda tem que pensar numa profissão, sabe? É tenso. Exatamente. E aí você entrou na faculdade, aí você decidiu, não, de fato é isso, Sim. quero cursar estética. E É. como foi a aceitação pros seus pais, quando você levou pra eles isso? Você levou pra casa, quero fazer estética. Ah, foi tranquilo. Assim, o meu pai ele não conhecia tanto. Acho que minha mãe também não. Pra ser sincera, eu não lembro muito a reação deles. Mas os meus pais, assim, graças a Deus, eles sempre me apoiaram bastante. Eles sempre foram pais presentes. E aí, assim, foi bem tranquilo. Comecei a explicar pra eles. E o meu pai, ele é aquele paizão, assim, sabe? Sim. Então, é aquele, tipo, pai que... te protetor, apoia, mesmo. né? Então, ele começou também a correr atrás de Pra vídeos, entender, de entender aham. como é que é. E ele se encantou também. Ele, não, filha, é sua cara. Isso aí. Sim. Minha mãe também adorou. Aí minha mãe, pelo lado mais feminino, falou, ai, você vai cuidar de mim. Já com segundas intenções, Sim, né? sim. Quero fazer uma massagem, Uhum. vou cuidar da minha pele, Verdade. vou ser sua cobaia. É. Opa, e você fez faculdade em Mogi mesmo? Isso, na Brás Cubas. Tá, e quantos anos você tinha quando você entrou na faculdade? 17. Ah. Eu saí no ensino médio e aí eu fui pra faculdade, já logo de cara. Aham. Inclusive, eu era uma das mais novas da minha sala. Eu Sim. fiquei até feliz, assim, porque na minha sala tinha acho que umas 30, 35 alunas. Nossa, E aí- bastante. Né? Então, aí, não sei quanto que tinha na sua. Ah, eu acho que era essa a média também. É. E sempre começa com mais, né? E depois diminui, vai ficando depois menos, diminui né? bastante. E aí, esqueci que você perguntou, da Se, gente falando várias coisas. se você. Como foi quando você entrou na faculdade? Ah, Você sim. tinha 17 anos, Isso. você entrou novinha? Aí, assim, a maioria, inclusive do meu grupo, que a gente tem um grupo até hoje, né? Aham. Tipo, nós somos em 8. Eu sou uma das mais novas. Aí, tipo, o resto tem, acho que 3 anos mais velho que eu, 4, 5 Aham. anos mais velho que eu. E tinha bastante gente na minha sala, na época, com 35 anos, com Na 40. minha sala também eu achava tinham isso muito mulheres legal. mais velhas do que eu. Aham. E eu achava isso legal justamente pelo que a gente falou, né? Sim. A gente escolhe a nossa profissão muito jovem, né? É. Tipo assim, com 17 anos a gente se vê forçada a escolher uma coisa que a gente teria que fazer pra vida inteira, né? Verdade. Quando na verdade não, né? A gente pode mudar aí no meio do caminho. Com certeza. E eu achava isso muito legal, tipo, ter pessoas mais velhas justamente por isso. Porque eu Sim. pensava, meu, se nada der certo, olha aí, eu posso mudar de profissão, né? Tipo, Sim. vai dar tudo certo E as também. coisas da vida também, tipo, essas mulheres que estudaram comigo, não a maioria, não, tipo, não todas, mas algumas, né, Uhum. tipo, a maioria, elas estavam, por exemplo, tiveram um filho, aí acabaram, às vezes, adiando a faculdade, ou Sim. colocando outras prioridades ali no caminho, e depois migraram pra faculdade. Sim. Aí eu já fui desde novinha, então eu Sim. era uma das mais novas da minha sala. Aí E eu qual era a sua matéria favorita, tá? na faculdade, drenagem, eu amava. Uhum. Gostava muito pela minha professora, que foi a nossa paraninfa também, ela foi homenageada na nossa colação. E a gente teve, tipo assim, técnicas em spa, então eu amava. Porque, Aham. gente, eu era sem vergonha, porque eu gostava de receber e fazer, né? Eu tenho a Letícia, que é minha amiga, minha dupla da faculdade, e ela foi minha dupla do começo ao Ao fim. fim, que E legal. aí a gente trocava, tipo Uhum. assim, ah, tá, hoje você começa porque eu sei que você tá com dor, mais então precisada. assim, depois eu faço em você, aí você que sai relaxada, porque quando você Sim. começa, você relaxa, aí depois é sua vez de fazer. Ai, Não é sei um se era saco, assim né? na sua faculdade. Por isso que eu falo que quando a gente vai trocar serviço, assim, entre amigas, né, é muito chato. Porque você pensa, eu vou lá trocar drenagem. É. Quando você relaxa, tipo, você tá lá de boa, você tem que levantar e trabalhar. Aí você fala, Ah, mas você não. faz assim? Eu marco em dia diferente. Você marca em dia. Na verdade, eu não tenho ninguém pra vir aqui fazer uma drenagem em mim, né? Não. Eu tava até falando com a Sou Tainara. longe. A Tainara mandou assim, eu fui fazer drenagem, né? Eu não sei dizer a última vez que eu fiz uma drenagem, gente. Nossa. Ó, faz tempo. Uhum. Faz tempo. Nossa, acho que foi ano passado, retrasado. Caramba, Bê. Você precisa eu vou pra Mogi fazer uma massagem. Vamos. E aí ela é sua amiga até hoje. Você tem Ela amizade é. com todo mundo da faculdade até hoje? Tem. A Letícia, assim, a gente manteve mais. Mas Uhum. nós temos o grupo das 8. Sim. Né? Das outras meninas, assim,
não tem tanto contato, né? Tipo, das outras da turma. Agora, nós 8 nós temos. Lógico que, assim, em um grupo grande, sempre vai ter algumas afinidades, né? Sim. Então, às vezes, você começa a conversar mais com uma do que com outra. Mas ali no grupo, quando possível, a gente tenta se encontrar ou conversar. E ou quando todas tem são uma de coisa- Mogi também? Não, tem uma de São Paulo. Inclusive, teve neném agora. Tem uma que foi morar agora em Portugal. Nossa, aí a outra é de legal. Itaquá. Cada uma é de uma região. É. Tá. Ô, pai, me conta um pouquinho. Aí você estava na faculdade, logo você já estagiou ou você foi trabalhar depois de formada? Como que foi que você ingressou aí no mercado de trabalho? Na estética. Então, como é que fala? Na minha faculdade, ela não teve estágio na faculdade. Sim. Pelo menos não era o nome que tinha. Uhum. Era assim, a gente, tipo assim, desde o primeiro semestre a gente teve aula prática. Sim. Aí no último ano da faculdade, porque a minha faculdade foram 3 anos, no último a gente teve atendimento ao público. Ai, foi igual na minha, então. Eles não que era chamavam- tipo uma matéria, né? Que não era Tinha nota, estágio, mas era mas tipo uma valia matéria. nota, Sim. isso. Então, assim, abria para o público, aí a gente fazia um acompanhamento para aquela paciente ou paciente, Sim. né? E ficava ali um tempo, entendeu? Aí valia a nota. Aí, assim, lógico, a professora não avaliava se você teve sucesso no tratamento ou não, mas Sim. se você fez certinho, a sua forma de raciocínio, tudo em cima Sim. daquilo. E aí, eu comecei a trabalhar, deixa eu ver, no quarto semestre, no meu quarto. Uhum. No meu quarto mesmo, com limpeza de pele. Sim. Porque no terceiro, eu já falei pro meu pai, pai, quero começar a trabalhar. Aí minha mãe foi atrás comigo, fiz meu currículo, coitado, não tinha nada, né? Experiência zero. Tinha nada. Boa vontade. Boa vontade só, né? Inglês. Experiência, boa vontade. Ó, o inglês já tá na frente, Não, tá? hoje tá péssimo, né? Na época eu fazia, né? E aí trabalhava bem em equipe, uma pessoa paciente, qualidade, né? Boazinha. Só. E como é que o pessoal coloca no currículo? Tipo, que quer aprender, sabe? Disposta, né? Aprender a... Enfim, Ai, não tem aquela palavra. tem um negócio específico que o pessoal coloca, né? Enfim. Tipo, não é curiosa a palavra, né? Mas é tipo isso. Aí eu comecei a entregar currículo. E eu sempre tive, na época, né? Eu tinha, 18 para 19 anos. Tipo, eu vou na clínica para as pessoas me verem. Aí eu apresentava, a pessoa me conhecia também. Porque eu acho que isso conta, sabe? Ainda mais na nossa profissão. Não digo... você, tipo, beleza, mas eu tô falando de você se apresentar, de você se posicionar, enfim, né? E já te conhecerem, né? Como é que você é. Enfim. Mas aí, então, deixa eu ver se eu entendi. Você ia lá, em vez de você mandar o seu currículo por e-mail, por exemplo, você levava o seu currículo até a clínica. Isso. Legal. Eu fui em várias clínicas de Mogi, ter salão de beleza. Eu cheguei a vir em Tatuapé. Nossa, com a minha mãe de trem, a gente entregou acho que em 2 ou 3 clínicas. Tipo assim, não me chamaram, né? Mas beleza. É que eles pensaram, porque eu vou ter que pagar de vale transporte pra essa menina, coitada. E aí não deu certo. Aí o Pedro, que é hoje meu marido, né? Porque ele era meu namorado, surgiu a ideia dele. Ele falou assim, amor, por que você não começa a atender no seu quarto? Eu te ajudo. Ele falou assim, você vê o que precisa investir, você gosta de limpeza de pele. Então... O Pedro já tava vendo um futuro ali em você, né, Thaís? Ele sempre me acompanhou. E eu falo, o Pedro é um anjo na minha vida. E aí ele falou, eu pago algumas coisas pra você, a sua maca portátil. A gente fez as contas ali, deu acho que quase R$1.000 cravadinho. Depois você me paga. Aí eu falei, tá bom. Aí eu conversei com os meus pais, falei, dá pra eu atender aqui no meu quarto? Porque eu morava com eles, né, no apartamento. Era apartamento, Era apartamento. Legal. Só porque que normalmente quando é casa, né? E aí, assim, uma coisa que até eu falei pros meus pais, eu não vou atender estranho. Se eu atender uma pessoa desconhecida, vai ser tipo assim, amiga de uma amiga minha. Sim, indicação. Eu comecei, tipo, atuando... trabalhando, com a minha família, com amigas, e aí que eu comecei, tipo, uma colega minha, uma tia minha, foi assim, entendeu? E aí deu super certo, eu comecei com limpeza, divulguei, clássico, o pessoal me ajudou, né? Clássico, o pessoal começa. Nessa época você já tinha o Instagram, tá? Não, eu criei pra isso. Tá. Aí eu criei, tá, Escolha Estética, que é o meu até hoje, né? Aí eu comecei a divulgar limpeza de pele. Sabe quanto que eu cobrava na época? R$50. Tá vendo, gente? Não, é engraçado, né? Porque esses dias eu postei a promoção do Dia das Mães, né? A ação que eu fiz aqui na clínica. Nos stories. E uma menina comentou no meu post, né, do vídeo que eu fiz, nossa, meu sonho, cobrar R$240 uma limpeza de pele, mas aqui as pessoas não pagam, a gente é muito desvalorizada. E aí eu respondi ela, né, que
realmente as pessoas, né, não valorizam, mas que isso depende muito da gente também, e que se servisse de consolo pra ela, quando eu comecei cobrando R$69,90, R$79,90. Então, assim, todo mundo tem um começo. Também falei isso pra ela, que eu tô em São Paulo, num bairro que é a média. Mas é engraçado, né? Porque a gente vê... eu até tô num grupo de WhatsApp de um curso, e esses dias eu vi as meninas metendo pau, assim, num folderzinho de uma menina que tava cobrando R$50 na limpeza de pele. E aí eu lembro de pensar assim, nossa, todo mundo tem um começo, né? Por que a gente precisa, tipo, massacrar a pessoa? Ai, tudo bem, é desvalorização, desvalorização da profissão, mas a gente não sabe qual que é a realidade daquela pessoa, né? Pra gente apontar e julgar, tipo, ai, tá cobrando R$50. Sim. A gente não sabe, né? E às vezes ela tá, justamente, você falou tudo. E às vezes ela tá cobrando R$50 porque ela tá começando, tá tratando só a família dela e ela não quer, assim, cobrar da família, um exemplo, só que eu tô dando. Aí ela quer pelo menos cobrar do material, da despesa ali, né, que ela vai ter, né? Tipo, de descartável, enfim. Então é fácil ficar falando. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Às vezes a gente fica assim, ai, não vou falar sobre valor, né? Mas eu acho importante a gente pontuar isso. Porque muita gente tá começando, né, tá? E a gente recebe mensagem de pessoas falando, eu me inspiro em você, não sei o quê. E eu acho legal a gente pontuar que todo mundo tem um começo, tá tudo bem você cobrar mais barato, com né? Certeza. Lógico que, assim, não é pra você desvalorizar a sua profissão, né? Tipo, não se pagar. Mas é um valor justo que você se pague e que você acha que dá pra você cobrar, né? Porque aí é o seguinte, a situação da pessoa, igual eu dei o exemplo, a região onde ela mora. E também, por exemplo, a questão do tempo, do ano. Você começou a trabalhar, você falou que 79? É R$69,90. Então, eu acho que era R$69,90 e a com peeling de diamante R$79,90. Clássica, né? Com peeling era mais caro. Mas que ano foi? Nossa, a gente tá falando de 2016. Então, foi bem antes, né? A gente tá falando de... hoje em dia R$79,90 é tipo super outra margem de dinheiro, isso né? Mesmo, exatamente. O meu também foi em 2018. Então, quando eu tava no meu quarto, aí foi. Mas deu certo. Em um mês eu paguei o Pedro. Em um mês foi muito rápido. Foi, então. E, graças a Deus, assim, minhas amigas foram, o pessoal me ajudou bastante. Inclusive, tem uma menina que eu conheci foi indicação também, assim, né, de conhecidas, que ela foi fazer limpeza de pele comigo e depois continuou. E até hoje eu sou paciente. Sim. Tá vendo? Eu tenho paciente também, desde o meu comecinho, assim, lá do R$79,90. Inclusive, teve até uma paciente que me mandou mensagem, eu tô com você desde essa época. E eu não te largo, continuo te acompanhando, porque você evoluiu também junto com o preço. Porque isso é importante também, né? Não adianta a gente cobrar R$300 numa limpeza de pele e não entregar isso pro paciente, né? Que tem tudo a ver com experiência, né? Um bom atendimento. Exatamente. Opa, mas me conta um pouquinho então agora, a gente sabe que você é especialista em gestante, né? Como que você entrou nesse mundo gestacional? Como que bateu no seu coração isso? Que você queria atender gestante? Como que foi isso? Eu sempre sonhei em ser mãe, assim, né? Meu sonho, né? Ser mãe. E, assim, na faculdade, quando a gente tava no terceiro semestre, a gente fez não sei se na sua tinha isso, tipo um projeto semestral. Todo semestre tinha um projeto. Chamava PI. Foi tão traumático que projeto integrador. PI. Processando aqui. Isso mesmo. E aí, o nosso projeto, ele era de gestante. Aí a professora deixou a gente separar em grupos, né? Livre. E cada grupo ia falar de alguma coisa, de uma alteração ali relacionada à gestante. Aí meu grupo ficou com drenagem linfática / edema, né? Aí, eu pesquisando, falei, cara, que demais essa área. Falei, nossa, que maravilhoso, assim, se tratar de gestante. Que desafio, né? Mas que legal se tratar de gestante. E aí eu comecei a pesquisar. Inclusive foi no vídeo que eu gravei hoje com a Evelyn, né? A Evelyn Schultz, que eu conheci ela no Instagram. E ela que lançou o curso Moms Health na época, e aí eu fiz o curso com ela. Mas nisso você estava na faculdade ainda? Tava na faculdade, deixa eu ver, no último ano da faculdade. Então você foi decidir ali mais ou menos sua área de atuação no último ano da faculdade? Tá. Isso mesmo. Não, mentira, foi o terceiro período, então foi no segundo ano. Tá. São 3 anos, então foi no segundo ano. Isso mesmo. Foi no segundo ano, no terceiro período, terceiro semestre, né? E aí eu fiz o curso dela, e aí não parei mais. Tipo, o curso dela foi um pontapé, assim, foi um divisor de águas. Foi todo o conhecimento, assim, primordial que eu precisei ter ali no começo.
para atender gestantes, porque é o que a gente fala. Em faculdade, não se aborda tanto, né? Essa questão muito de gestante pouco. é muito pincelada, muito pouco. É mais contraindicação, né, Tá? Tipo assim, pode... ou seja, contraindicação absoluta, né? Porque é basicamente assim, tá gestante, não põe a mão, né? Exatamente. Sem liberação médica pra nada, não põe a mão. Todo mundo tem medo. Ai, nossa, eu vejo as pessoas mandando mensagem e falam, ai, tá, eu não tenho gestante, eu quero atender, mas eu tenho medo. Então, assim, é lógico, a gente vai ter medo. Eu dou sempre o exemplo do pós-operatório. Pós-operatório também, você tem que ter um conhecimento, você tem que investir, sei lá, numa graduação, uma pós-graduação, um curso específico. Gestante é a mesma coisa, um curso ali pra você. Porque é uma área muito ampla de atuação, né, Thay? Tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. É todo desde o posicionamento, o cosmético, você saber ali o que pode, o que não pode, o movimento certo, sabe? A pressão correta, os pontos que você não pode também. Tá? Não é só no abdômen, então tem gente que acha que é só ali, então não é, entendeu? E existe alguma pós-graduação, tá, específica para gestante, fora esses cursos livres? Eu achei uma faculdade, que ela é uma faculdade, acho que de EAD, aí assim, não é de estética, ela é para profissionais da área da saúde que querem se especializar em saúde da mulher. Aí ele envolve a parte, tipo, de gestante, climatério, até oncologia, tudo voltado para a saúde da mulher. Então, desde a adolescência até o climatério, que é a menopausa. Entendeu? E aí tem, acho que um semestre lá, uma parte só de gestante. Até pesquisei, assim, que eu acho legal, mas a maioria é curso. Uma coisa que você falou que é bem interessante também, tá, é que a gente nunca tem esse olhar, né, quem não trabalha com gestante, mas além da gestação, a gente tem o puerpério, né? Sim. Que é uma área de atuação onde você pode ajudar bastante a mulher, né? Eu falo assim, como as minhas experiências, né, que eu tenho, agora nós estamos em maio, faz 4 anos que eu fiz o curso da Evelyn, faz 4 anos, então, que eu trabalho com gestante, porque eu acabei o curso dela, já comecei a atuar. Já começou a atuar. Desde então, eu fiz mais 2 cursos, investi em livro, enfim, conhecimento, minha experiência, tudo isso. E trabalho até hoje. E aí, no puerpério, o que acontece? A mulher, ela acabou de ter neném, principalmente quando é o primeiro filho. Muda completamente, né? Os hormônios ali, tudo alterado. Ela tá numa fase ali delicada, tá com recém-nascido. Se é uma mãe de primeira viagem, que nem eu falei, tá perdida. Então, você proporcionar esse carinho a ela é muito importante. Faz muita diferença, né? Como é que fala? Foi atender mães assim, logo após o parto, com edema, né? E aí eu fui atendê-las, e você tem que reservar um tempo maior quando você vai até a casa delas, né? Fazer esse atendimento. E elas dando de mamar, e eu fazendo a drenagem, assim, sabe? Então, assim, é muito gostoso. E já teve, eu ia falar gestante, já teve mulheres, né, nessa fase que choraram comigo, falaram, nossa, tá que delícia. Tem pacientes que incham mais depois da gestação do que durante a gestação, né, tá? Por que isso? Assim, é uma questão tudo fisiológica dos hormônios. Geralmente, na gestação, uma questão, não é que a gestante, ela vai inchar, é uma regra. Não é uma predisposição, mas não é uma regra, né? Por conta de um fator hormonal. Eu falo, a drenagem, ela não vai curar o edema, ela vai amenizar, ela vai tratar. Então, é por isso que a gestante é melhor que ela procure antes. Então, no caso que você perguntou, o que acontece? Como aumenta muito progesterona, estrogênio, no pós-parto pode acontecer por conta dessa queda, geralmente da via de parto. Então, por exemplo, ela passou por uma cirurgia cesárea, tomou soro, ficou no hospital, pode inchar mais também. Então, também dessas oscilações dos hormônios, ela pode vir a ter mais edema em locais, assim, né? Tipo, na perna. Eu lembro que eu trabalhei, no meu primeiro estágio, eu trabalhei numa rede grande, né? Essas franquias grandes. Que legal. E a rotatividade era muito alta, né? De atendimento, tudo. Você não conseguia dar uma exclusividade, né? Pra uma paciente só. Era uma hora, assim. Não, era 40 minutos. 40 minutos de drenagem, eu lembro. E tinha modeladora também. Ai, gente, terrível. Não gosto também. Eu não gosto, não faço. Olha, eu respeito também, mas quando eu fui trabalhar pra mim, é uma coisa que eu pensei, tipo, o que eu não faço por dinheiro? Modeladora. Nem por dinheiro, tipo, é uma coisa, nunca diga nunca, né? E lógico que podem vir novos estudos, de novas técnicas, e a gente acabar mudando a nossa opinião. Mas é uma coisa que eu não vejo sentido, e eu falo que eu não faço nada que eu não acredito no meu trabalho. Tá certo. Então a gente só tem que fazer aquilo que a gente acredita. E eu lembro que eu tinha uma paciente que, era uma coisa de louco. O pé dela, ela mudou até o tamanho do chinelo, tipo, do sapato.
porque ela ficou muito inchada na gestação. É normal que mude o pé. Normal assim, né? Comum, na verdade. Normal não é comum. Sim. Que aumente até o tamanho, né, do pé, então, a proporção ele vai aumentar. Então muitas falam, tá, tô com o chinelo do meu marido, porque não cabe mais nada. Porque o pé, como ele carrega você pra cima e pra baixo, né, e por conta dessa dificuldade de retorno venoso que a gestante tem, onde ela mais vai inchar geralmente? Em pernas e no pé também, né, que carrega ela pra cima e pra baixo. Então tem o peso dela da barriga, ali tudo envolvido em maior vascularização, então por isso que acaba envolvendo mais essa região. Sim. E o pé volta ao normal depois, tá? O tamanho do pé? Tipo assim, se eu calço 35, eu vou continuar... Olha, eu vou continuar calçando 35 depois ou eu vou ficar sempre ali no 36? Então, as minhas pacientes voltaram. Eu vi duas, assim, mulheres que eu sigo no Instagram que falaram que não voltaram. Eu achei estranho. Então, assim, não sei te dizer, pra ser sincera. Se é 100%, né? Por conta de ser edema, vai voltar, obviamente. Você vai conseguir depois calçar sua bota, seu tênis, enfim, sapatos fechados, que geralmente a gestante tem mais dificuldade, né? Mas de questão de aumentar e ficar aquele tamanho, eu só vi 2 casos, mas eu achei meio estranho, assim, sabe? Loucura. Eu tenho medo, porque, desde que eu já falei isso até pro Pedro, eu sou alta e eu calço 38, 39, entendeu? E aí, calça 40, meu Deus, calça sapatos do Pedro, que número o Pedro calça? Não, o Pedro, graças a Deus, ele é bem alto, ele calça 42, eu acho. Nunca sei. Não, mas o chinelo com certeza vai mudar, né? Tá, porque com certeza muda, né? Não, o meu chinelo ele já é, porque... Não sei se pode falar a marca aqui, mas tem uma marca muito famosa de chinelo, né? E geralmente, assim, eles não fazem 38, 39, que é o meu. Sim. Eles fazem 37, 38 e 39, 40. Então, eu tenho que ser 39, 40. Sim. Então, eu sempre faço vergonha, assim, quando eu vou pra praia, porque eu fico, ai, meu Deus, 40, meu Deus. Gente, mas é porque você é alta, então nem dá pra perceber, tá? Porque você é bem alta. As pessoas não estão te vendo, mas você é bem alta. Depois a gente tira uma foto pra provar a sua altura, tá? Eu até vi que você postou essa semana, né? Um bebezinho, né? Da altura. Pessoal, caraca, achei que você era mais baixa. Eu falei, não, gente, 1,72. Nossa, é muito alta, né? Inclusive, eu falava, tem 1,71, né? Eu falava certinho. Eu gostava de falar que era 1,70. Aí, um tempo atrás, minha mãe me mediu, né, no facão ali na parede, 1,71. Aí, tô na praia com o Pedro e com a minha mãe. Aí, na piscina, a gente tava vendo, né, a altura da piscina e tal. Aí minha mãe, acho que o Pedro falou, nossa, filha, eu acho que você é mais alta. Eu você é mais alta, tá doido? Porque eu tenho trauma de ser alta. Aí fala, você sofreu muito bullying, tá? Por ser alta? Não, bullying não, assim, eu era mais alta por eu ser muito magra. Alta e magra, né? Acho que quando a pessoa é alta, aí parece que ela é mais magra ainda. Né? Mas... não foi tão usada, não. Era mais complexo o meu, assim, de autoestima mais baixa. Eu acho engraçado, porque hoje em dia a gente vê muito forte esse negócio de bullying, né? E eu não lembro, assim, tipo, na escola eu também sofrer bullying, assim, tipo... também não. Tipo assim, já eu era zoada, óbvio. Todo mundo era zoado, né? Mas assim, igual hoje em dia é bem pesado, né? O que eu vejo mais pesado é quando a gente assiste filme, assim, tipo... americano, né? Americano, é bem pesado. Eles pegam, nossa, muito pesado. Você assistiu aquela série lá, 33 Reasons Why? Não. É bem pesado. Então, eu não gosto muito de série assim, porque é bem pesado. Eu sofro também junto. É bem pesado. Eu não gosto, mas na escola foi tranquilo, assim, bem tranquilo. Era mais você com você mesma. Era mais questão da sempre é, né? Sempre é uma coisa que tá dentro da gente e a gente acha que as outras pessoas estão reparando, mas na verdade elas não estão nem aí, né? É verdade. Principalmente na época da adolescência. Às vezes você espicha, aí a sua amiga ou a sua colega desenvolve mais que você. Mas é melhor ser mais alta do que muito baixinha, né? Eu acho que quem é muito mais baixinha sofre mais do que quem é muito mais alta. A minha mãe é baixinha. Eu puxei meu pai. Ah, o seu pai é super alto. Meu pai tem 1,86, acho. É alto? É alto. Minha mãe tem 1,60. Ela 1,59, mas ela fala que é 1,60. Ela aumentou um centímetro. Ela diminuiu, ela quer crescer. E aí eu não puxei ela. E você falou que você tem um irmão. O seu irmão é mais alto? Então, meu irmão, não sei o que acontece aí na minha família, porque o meu irmão tem 1,65. Ele é um pouquinho mais alto que você. Só um pouquinho, mas é tipo, eu ponho um tênis, igual o tênis que eu tô hoje. Uma bota, um saltinho, já fica o tamanho dele, tá mais alta. Então, aí eu fui ali, a premiada. Tá, e me fala uma coisa.
muito importante a gente sabe quando a gente fala em gestante é saber sobre todo o período gestacional, como que funciona a fisiologia da gestante. Mas eu vejo você postando bastante também sobre o feto, né? Você estuda bastante sobre isso também? Tem que saber na hora do atendimento? Então, eu até pontuo essas questões no meu workshop pra gente entender um pouquinho, né? A parte de embriologia, pra ser sincera, eu não me aprofundo. Tá? Porque de fato o importante ali é a gestante. É a gestante. É legal a gente entender como é que ocorre toda a parte de fecundação, até às vezes para conversar com a gestante. Eu aprendi muito com elas, com a minha experiência. Então, assim, até essa parte de FIV, né, que é fertilização in vitro, gestantes que estão com dificuldade de engravidar, enfim, a gente vai aprendendo, né, ao longo da vida. Então, essa parte de fecundação, como é que ocorre, período fértil. No workshop eu abordo também essa questão das fases. Então, na mulher, quando tá antes da menstruação, fase lútea, o que acontece com os hormônios? Então, tudo isso é importante a gente entender, sabe? Mas assim, a parte de embriologia, tanto, eu não acabo focando, assim, sabe? Eu acho legal estudar uma coisa ou outra, pra conhecer o pessoal, mas não que precisa, assim, ser algo fundamental pra quem trabalha fazer com o gestante. atendimento. E você disse que você tem um workshop, tá? Me conta um pouquinho mais sobre isso. Como que você desenvolveu, depois de quanto tempo dos atendimentos que você se sentiu pronta pra embarcar aí nessa missão? Eu conversei com isso hoje com o Pedro, antes de vir pra cá, porque eu falei, nossa, as pessoas, elas esperam tanto, assim, isso com tudo na vida, pra um projeto, pra empreender, tipo, eu quero estar pronta. A gente nunca vai estar pronta, nunca tem um momento certo. Entendeu? Você tem que tentar, tem que dar as caras e é isso. Claro que é bom se planejar, ter consciência, mas assim, esperar tudo sair perfeito, sempre vai ter uma coisinha ou outra que você não vai gostar. Então, o workshop foi assim, a gente já tinha uma vontade de ter um curso, era o meu sonho, ter um curso de gestante, eu queria que fosse um dos primeiros projetos, né? Porque eu migrei, né, aos pouquinhos para essa parte do digital. Então, eu desenvolvi primeiro os e-books. Então, eu tenho o e-book de Instagram, o e-book de Estética Empreendedora, que fala dessa parte de finanças, empreendedorismo. E aí eu falei, eu quero ter um curso agora, voltado para gestantes. Voltado para gestantes. E isso a gente tá falando de quanto tempo, mais ou menos, depois de você ter migrado para a parte gestacional? Eu lancei o workshop em julho do ano passado, em 2022. E eu tava trabalhando com gestante desde 2019, então 3 anos. Só um pouquinho, tá? Vamos voltar só um pouquinho, uma coisa que eu fiquei curiosa agora. Na pandemia, como você fez? Você manteve os atendimentos com a gestante? Então, foi um negócio muito engraçado, porque assim, na pandemia todo mundo sofreu, né? Todo mundo sofreu. Teve uma época que, tipo assim, eu comecei a empreender, eu já atendia gestantes. Falei errado, desculpa. Eu já atendia gestantes antes mesmo de eu empreender. Então, quando eu tava em clínicas, em salão, eu já atendia gestante, entendeu? E nessa época, eu peguei... Como é que fala? Eu peguei a pandemia bem no comecinho, quando eu tava... Migrando, assim, sabe? E aí eu vou falar mais da parte de quando eu tava empreendendo já, tá? Não quando eu tava na clínica. Mas quando eu empreendi, porque aí eu vou ter mais... Sim, como foi pra você a experiência pessoal. Mas então, só pra eu entender, depois que você atendeu na sua casa, você chegou a ir trabalhar em outras clínicas? Isso, eu até pulei nessa parte, desculpa. Não tem problema, que a gente fala muito, e a gente vai atropelando os assuntos. Eu comecei na minha casa, aí depois eu fiquei tipo uns meses só na minha casa, migrei, fui para um salão de beleza. Aí eu fiquei 5 meses nesse salão de beleza, que foi ótimo, também adquiri bastante experiência, mas eu queria uma experiência em uma clínica, pra pessoa me ensinar, enfim. Queria se traumatizar, né? Também, foi o que eu mais tive. Queria despertar trauma. Exatamente. E aí eu fiquei nessa clínica 1 ano e meio, certinho, 1 ano e 6 meses. E aí... Foi quando a gente começou em 2020, começou a pandemia, eu já atendia gestante. E aí, o que a gente fez? Na clínica que eu trabalhava, a gente fechou uma época, depois a gente voltou, e aí que eu falei pra você que eu me surpreendi. As gestantes continuaram, porque eu acho que incomodava tanto elas, né? E assim, eu sempre tive um cuidado muito especial, assim, com elas. Então, elas acho que viam isso em mim. Mas é que eu acho que você passa isso mesmo, tá? Tipo, uma calmaria, tipo, cuidado, você passa isso mesmo. Então, elas se manteram. Então, gestante, eu atendi na pandemia mais gestante do que minhas outras clientes, assim, até com outros procedimentos, tipo limpeza, enfim. E aí, quando eu comecei a empreender, que eu saí dessa clínica e comecei a empreender em 2020, que aí eu comecei também a ter minhas próprias gestantes, né? Ter minhas próprias pacientes, enfim, elas continuaram comigo. E aí foi melhor ainda, porque no meu espaço, eu
era o meu jeito. Você queria, então, assim, na clínica foi exatamente o que você falou quando você estagiou, quando você trabalhou na clínica. Era o tempo da clínica. Então, tipo assim, era 1 hora. Se a gestante, né, você é paciente... Basicamente tá com um despertador, né? Na hora que acabou o atendimento da paciente. Eu sou uma pessoa muito sensível também. Então, assim, eu já cheguei a chorar porque eu tava com uma gestante com um edema muito severo. E eu tava trabalhando ali e minha chefe querendo já... Tipo, com a outra paciente, chegou, sim. E eu não conseguia, assim, me dedicar para aquele tempo. Porque eu falo, gestante, você precisa ter paciência e você precisa dedicar um tempo a mais. Sim, porque... não tem um tempo programado, né, tá? Tipo assim, é 50 minutos uma drenagem. Às vezes você se excede, né, esses 50 minutos. Eu falo que nas gestantes, eu sempre falo para elas quando eu mando o PDF com todas as informações, valores e tudo do meu trabalho. É 1h20. Tá. Só que essa 1h20, por exemplo, quando é a primeira vez, tem avaliação junto, então vai demorar um pouquinho mais. E se a gestante tá com mais edema, eu fico, eu já fiquei quase 2 horas com uma gestante. Meu Deus, então, assim, é cansativo. É bem cansativo. É gostoso. E aí, você perguntou, né, em relação à pandemia, elas continuaram. Então, assim, porque com elas eu não tive problema, né? entendeu? Acho que elas precisaram. Então, assim, e aí, como eu tava no meu espaço, elas viam esse carinho, e eu sempre falei pra elas, eu não marco o cliente uma em cima da outra. Eu nunca gostei disso, tenho trauma, de verdade. Até porque, tá, se às vezes a paciente atrasa 15, 20 minutos, pronto, já atrasou toda a agenda, né? Você já precisa de pele. Então. Aquela pele também cheia de acne. Como é que você vai fazer a menstruação? Eu sempre falo isso, eu deixo 2 horas na minha agenda, né? Pra limpeza de pele ou pra avaliação, tudo. Por quê? Porque eu não quero trabalhar com pressa. Quem acaba sendo prejudicado é a paciente, mas é a gente também. Porque a gente não consegue, né, entregar ali o que a gente quer entregar. Às vezes a paciente chega com a pele toda cheia de cravinho, de acne, você quer fazer uma coisa a mais e aí você não consegue, né? E uma vez eu achei muito legal, isso marcou a minha vida. Uma paciente minha, ela gestante, né, cuidei dela a gestação praticamente toda, no puerpério também, cheguei na casa dela, e quando ela tava grávida, ela virou pra mim e falou assim, tá, posso te fazer um elogio? Quando eu fechei o pacote com você, eu já fiquei admirada, porque você, assim, me tratou com muita excelência, foi muito gostoso, você teve um tempo ali comigo que você se dedicou. E ao contrário de outros lugares que eu já fui, você manteve essa excelência em todas as sessões do pacote, né, do plano de tratamento. Porque às vezes a pessoa, tipo assim, quer te conquistar, aí fica bastante tempo com você. Sim. Aí nas outras... Tipo assim, na primeira consulta que é a avaliação, tudo, é a melhor pessoa do mundo, né? Depois assim, tipo, atende meia boca. Tô inchada, faz parte, é isso mesmo. E o paciente, ele sente, assim, sabe? Tipo, nossa, eu só mais um aqui, entendeu? Tipo, ela só quer meu dinheiro, não tá me vendo, né? Sinto, tá, que esse é o grande diferencial da gente que empreende e empreende sozinha, né? Porque a gente consegue fazer as coisas do nosso jeito, igual você falou. Exatamente. E a gente sabe que, assim, depende da gente, né? Então, a gente constantemente segue dando o seu melhor. Lógico que, assim, quando a gente fala em clínica, a gente tem um quadro grande de funcionários, né? É muito difícil você manter o mesmo padrão de atendimento, né? E eu sempre brinco assim, que é o olho do dono que engorda o gado, né? Verdade. Então, tipo assim, você tá ali todos os dias, você sabe que você tem que entregar o seu melhor todos os dias pro seu paciente. E eu sempre penso uma coisa muito comigo, que até é uma coisa que eu falo nos meus workshops também, quando a gente vai falar sobre atendimento ao cliente, enfim, que eu falo, como você gostaria de ser atendida? Se você fosse nesse lugar e você fosse atendida dessa maneira, você voltaria? Sim, não, eu acho que isso é uma coisa, é uma régua muito forte que a gente leva também, né? Quando a gente vai fazer um atendimento a um cliente e tudo. Sim. Você falou uma coisa, eu lembrei de outra coisa. A gente sempre tem essa mente, e total, corretíssima. Como que você falou? Como eu me sentiria se eu fosse atendida dessa maneira? Tem que pensar mesmo, né? E aí uma vez eu vi uma esteticista falando, que eu adoro, ela é mais naturalista, assim, né? Mais natural, que é a esteticista Bruna Marcon. Ela falou assim, eu quero te fazer agora o contrário. Pensa como a cliente quer também, como ela se sentiria. Então, assim, além de você tá fazendo ali o seu melhor, pensa, ela quer desse jeito. Porque às vezes, assim, eu prefiro, por exemplo, tô ali aplicando a máscara na cliente da limpeza de pele. Eu prefiro massagem na cabeça, mas às vezes aquela cliente não gosta muito. Sim. Então, sempre se colocar no lugar dela, mas elaborando tudo de forma personalizada do jeitinho que ela gosta. Isso é até legal, porque agora tá super na moda a gente usar aqueles massageadores de pescoço, né? Isso, que é muito bom. Você mas tem? mas eu tenho paciente que não gosta, tá? Você acredita? Então, eu sou péssima de memória. Faz uns meses já que eu tenho o meu. Um tempinho, não muito tempo, mas um tempinho. Eu adquiri esse ano.
somente 2 pacientes minhas que não gostaram. Assim, não é que não gostaram, elas ficaram um pouco tempo pra tirar. O resto... Sim. Não, a maioria ama. Não, eu ouço todo dia essa frase. Nossa, eu vou comprar um desse pra minha casa. Ah, você comprou, vou comprar um desse pra minha casa. Eu amo. Eu amo também. Quando eu tô com um tempinho livre, eu já deito lá e já fico... Aproveito. Ai, nossa... Fica aqui um pouquinho, é muito bom. Mas entra nessa parte da personalização, né? Que foi o que você falou, como a paciente quer se sentir. Porque eu sempre pergunto, eu tenho um massageador, você gostaria de colocar? Ah, não gostaria. Do que você falar, eu vou pôr um massageador em você, né? Às vezes a paciente fica até, nossa, que é isso? Tipo, eu nem quero isso, né? Nem isso. Exatamente. A forma como você conduz o seu atendimento, né? Eu também, geralmente eu falo também, eu vou deixar você agora na máscara, uns 10 minutinhos, você aceita uma massagem nas mãos enquanto a sua máscara age? Sim. Aí a pessoa já tira, assim, já fala, eu quero. Já é um diferencial, e eu atendi, de todas, assim, uma senhora só que falou não, porque eu acho que ela, não sei, acho que tinha vergonha, ela estranhou, mas todas falam, ai, sério, que delícia, eu quero. Tipo, já aconteceu até de dormir, assim, sabe? Então é muito gostoso. Sim. Tem que ter, né, esse olhar. E hoje o seu atendimento a gente pode falar assim, 90% na parte de gestante, mas você ainda faz bastante a parte do facial, né? 90 não, Bê, acho que menos até. Menos? 80, por aí. O seu carro-chefe qual que é na clínica? Gestante. Gestante. E segundo, limpeza. E segundo, limpeza. O que você mais faz, então, em gestante é drenagem? É a drenagem, é o que ganha ali. Então. E elas tratam bastante o rosto também? Tá, durante a gestação ou é uma coisa mais que elas ficam mais inibidas? No meu PDF que eu envio para elas com as informações, eu montei ali planos de tratamento, até com nomes especiais ali, né, que envolvem a gestação, e aí às vezes ali tem. Eu sempre explico, né, lógico que a gente tem que fazer tudo personalizado. Sim. Então às vezes elas fazem 5 sessões, mas eu falo, vamos aumentar, né, sempre de forma gentil, às vezes a pessoa não tem condições, ou quer, enfim, né? Então, sempre conversado. E aí eu falo, vamos fazer 2 sessões por semana, ou uma sessão. Tem paciente que precisa fazer 2 vezes na semana? Faz diferença? Faz, bastante. Eu acho que eu vou ser essa paciente, Thaís. Sente bastante? Você vai ter que vir aqui. Eu incho. Eu já sou muito inchada, né? Eu não sei se tem relação, porque eu tenho DIU, né? E aí eu me sinto mais inchada. Eu me sinto mais inchada desde que eu coloquei. Assim, mas nada, tipo, insuportável de conviver, sabe? Mas eu já sou uma pessoa que nem período pré-menstrual, eu já fico mais inchada. Predisposição. Então eu acho que eu vou ser uma paciente, tipo, tendenciosa a ir 2 vezes na semana. Uma dica. Eu nunca vi isso em nenhuma literatura. Isso daí foi de experiência minha mesmo, já que eu atuo há 4 anos. A gestante, ela pode iniciar os tratamentos ali, né, sempre com autorização do obstetra, depois das 12 semanas, que é quando completa os 3 meses, no primeiro trimestre. Então, se possível, já no segundo trimestre ali, né, com 4, 5 meses, já começa. Nem for, tipo assim, a cada 15 dias, aí depois você vai diminuindo uma vez na semana. Faz diferença no controle do edema. Muito. Então, como eu falei, a drenagem não vai curar o edema, porque aquilo é algo fisiológico, entendeu? É comum que ela tenha. Muitas delas vão ter uma porcentagem muito alta. É até esperado, né, tá? É esperado, lógico, por conta das questões hormonais, enfim, tem um serzinho ali crescendo, então envolve muita coisa. O corpo todo tá se preparando, então aumenta a vascularização, consequentemente vai aumentar ali aquele edema, né? Então é interessante fazer. Então assim, eu reparei que quando a paciente, ela me procura bem no finalzinho da gestação, aquele pezinho tadinho gritando de edema, já é mais nunca difícil. Fez, já é mais difícil. A gente consegue, é lógico, né, dar uma amenizada, melhorar. Mas quando as minhas pacientes, elas me procuraram já desde o segundo trimestre, tipo, com 5 meses por aí, e continuaram até o nono, manteve. E aí foi assim, às vezes elas falam, nossa, tá, final de semana eu abusei, fiquei muito tempo em pé, aí eu senti, mas assim, sempre que eu venho aqui com você, mais tranquilo do que pacientes que não fizeram desde o começo. Eu sinto isso. Tipo, é uma experiência que eu tive, mas com relatos das minhas pacientes, também, não só com o olhar que eu tive, né? Que é o mais importante, né? Que é o que a gente chama de vivência clínica, né? Também, porque faz parte da sua vivência, é o que você vive todos os dias, né? Não tá na literatura, mas você sabe porque você vive isso, você presencia isso. Isso mesmo. Opa, vamos voltar agora um pouquinho lá que a gente foi pra frente e depois a gente voltou de novo. Que eu quero que você me conte como iniciou o workshop, como que você... Verdade. A gente sabe que você é muito forte no digital hoje, você é uma influencer da estética, né? A gente sabe que o seu alcance é muito grande. Você tá com quantos inscritos no YouTube? Hoje tô com 64.
Não vou saber o 64 mil. 64 mil. Fala, não, 64 mil pessoas. Isso são pessoas 64 mil. Pra caramba, gente. Isso. É muito legal isso. Parabéns. Obrigada. E o que isso é pra você? O que isso representa pra você hoje? O que isso te traz de retorno profissionalmente, pessoalmente? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O YouTube é meu trabalho. Então, assim, as pessoas... muitas vezes a pessoa faz por hobby mesmo, mas o YouTube, ele é meu trabalho. Então hoje eu consigo ter uma renda com ele, hoje eu alcanço muitas pessoas com ele, eu tenho um público ali diferente do Instagram. Um público realmente diferente, tá? Tipo, as pessoas que consomem no YouTube, elas não consomem no Instagram? Não, tem públicos parecidos. Então, assim, tem pessoas que me seguem no Instagram e que me seguem, que não são inscritas no meu canal. Mas eu vejo que o meu público no YouTube, eles são principalmente pessoas, às vezes, que não são tanto da área. Eu tenho, sim, pessoas da área, mas pessoas que gostam de me acompanhar, assim, principalmente com os vídeos relaxantes, ou que gostam de ver os procedimentos. Inclusive, eu tive pacientes que me conheceram por meio do YouTube. Que não eram da minha cidade, sempre vinham de outras cidades. De São Paulo, ou, enfim, de outras ali, pra ir até Mogi e fazer um tratamento comigo. Então, assim, o YouTube, ele me proporcionou muita coisa boa. Foi uma luta, porque, assim, eu comecei... Não é fácil, né? Não é fácil. Eu tava até explicando hoje pra Evelyn que eu fui lá. Eu comecei o YouTube em dezembro. Aí eu fiz alguns vídeos, aí eu desanimei. Aí eu fiquei 3 meses parada. Abandonei. Aí eu falei, não, nossa, será que isso é pra mim? Aí eu tive uma conversa com meu marido, a gente conversou, ele me pegou na mão, que eu sou assim, gente, eu preciso que pegue na minha mão, que eu sou meio devagar. Eu tenho, assim, como é que fala? Força de vontade e tal, mas às vezes essa criatividade, às vezes precisa aflorar. Precisa aflorar em mim. Então, ele foi a pessoa assim que falou, não, amor, vamos, eu te ajudo, tô com você. E eu acredito em você, porque é o que eu te falei, eu sou uma pessoa assim com uma autoestima muito baixa. E a idade pra mim sempre foi um ponto assim, tipo, nossa, mas será que as pessoas vão consumir? Te levar a sério. E eu tinha a mente muito fechada. Eu falava pra ele, falando, amor, YouTube hoje é só pra quem é famoso. Não vai dar certo. E ele me mostrando os canais que ele acompanhava, obviamente, de outros nichos. Ele falava, amor, dá certo, olha aqui. Então, assim, ele foi me guiando. Falei, não, vamos nessa, então. Olha o Pedro, sempre viu potencial em você. Desde o comecinho, ele já investiu lá em você. Literalmente, né? Sim. Ele que me emprestou os R$1.000. Exatamente. Pra ele. Você tá devendo muito mais que R$1.000 pra ele, hein? Verdade. E aí, assim, a gente depois, isso foi em março, acho que a gente depois engatou, né? E aí nunca mais parei. Então, assim, YouTube, o B, é constância. Ele é diferente do Instagram. Então, assim, você precisa ter constância. Uma vez que você fez o canal, você precisa manter ele. Sim. Senão, não fica esquecido, né? E no YouTube tem igual no Instagram, essa coisa de entrega, tipo, ele entrega pras pessoas quando você faz. Entrega. Você precisa, tipo assim, tem engajamento igual no Instagram, ou é assim, você postou, só quem tá inscrito no canal recebe o seu vídeo? Então, no começo é difícil. O YouTube é um pouquinho mais difícil, né, do que o Instagram. Então, eu sofri um pouco no começo. Então, assim, família, me ajuda aí, se inscreve no canal, os amigos. Todo mundo vê o videozinho que eu postei. Sim, na época, se eu não me engano. Almoço de domingo, todo mundo vê o vídeo. Pelo amor de Deus. Já curte lá. Curte, assim compartilha, deixa like. Não, e os meus primeiros vídeos, você vai ver os comentários da minha melhor amiga, da minha sogra, do meu pai, do meu marido. E tem que ter paciência. E aí, assim, eu falo, você tem que também buscar entender da plataforma. Hoje, o Pedro, ele trabalha comigo. Né? Hoje, e quase sempre ali no canal. Então, assim, nessa parte do YouTube, ele entende, né? Muito mais que eu. Então, ele cuida muito da parte do meu canal, ele edita. Então, é interessante, óbvio, né? Eu sei que nem todo mundo tem essas oportunidades de ter alguém, muitas pessoas nem começam sozinhas. As pessoas começam sozinhas, mas o indicador hoje a gente consegue muita informação no próprio YouTube. Então, pesquisa assim, vídeos de tudo, assim, desde o YouTube Studio, como é que a gente pode postar um vídeo, assim, nos mínimos detalhes. Como é que funciona a parte de engajamento, como é que funciona, assim, para o seu vídeo ser entregue para as mais pessoas. Então, pesquisa isso para você, aos pouquinhos, ir conseguindo, assim, sabe? E é um aprendizado. Então, tipo, a Thaís de hoje não é a mesma Thaís que começou. Mas quanto tempo você tem um canal no YouTube, tá? Um pouquinho mais de 2 anos. E você começou o canal por quê?
sempre foi um sonho meu. E aí eu comecei, assim, com um canal porque eu queria trabalhar também com isso, queria divulgar, assim, queria fazer vídeos que eu sempre achei legal. Eu sou uma pessoa tímida, mas eu sempre fui comunicativa. Sim, então, assim, sempre falou, tipo, bem nas câmeras. Sim, eu sempre falei, até nas coisas da faculdade, eu nunca tive problema com isso. Tipo, se precisava se apresentar, eu me virava ali e apresentava, entendeu? E eu queria, assim, de certa forma, migrar para esse meio digital. Sim. Então, eu comecei com os e-books e aí depois eu comecei com o YouTube. Porque, assim, como eu falei, o Instagram eu sempre tive muita facilidade. Apesar de, óbvio, meus primeiros stories eram terríveis, assim, tipo... de todo mundo, todo mundo, é normal. Sim. Só que eu comecei, assim, com um canal justamente pra ter esse alcance maior, pra desenvolver esse lado meu digital. E ser uma outra plataforma aí pra divulgar os meus... E é engraçado, né? Porque isso. quando você começou lá atrás, você contou quando você foi procurar sobre estética, você viu o vídeo no YouTube, né? Foi. E hoje as pessoas podem ver o seu vídeo no YouTube falando sobre estética, eu né? até choro. Eu sou uma pessoa sensível. Eu choro, assim, muito. E eu fico emocionada de verdade, recebendo comentários assim, tá, comecei a fazer estética depois que eu vi seu canal. Tem uma menina que me marcou muito, eu até pedi o WhatsApp dela pra gente conversar, né? Porque a gente consegue enviar áudios maiores, enfim. E aí ela, tipo, me procurou, ela falou que assistia os meus canais e tal, e que a família dela não tava dando muito crédito nessa questão da estética, falava que, ganha pouco, enfim, e eu incentivando ela. Cravo, né? Vai tirar cravo, vai estudar fazer... Você sabe que quando eu tava na faculdade, eu ouvi, né, de um parente, nossa, você vai estudar pra tirar cravo? E eu fiquei... Nada a ver, né? Tem que respirar fundo. Ai, Deus. E aí, assim, a família dela quase inteira, assim, tadinha, menosprezando. E eu peguei na mão dela, enviava áudio, tirava dúvida. Nossa, eu fiquei um tempão conversando com ela. E aí, tipo, ela firme e forte. E aí, depois de um tempo, ela manda mensagem. Tá, iniciei na faculdade de estética. Hoje meu marido tá super feliz, minha mãe já entendeu melhor como é que funciona. Nossa, me encontrei, obrigada. Então, assim, isso faz muito valer a pena, assim, sabe? A gente fala assim, é hipócrita a gente falar, isso vale mais do que dinheiro, né? Porque a gente é capitalista, né? A gente vive num país capitalista, a gente precisa de dinheiro. Lógico. Mas, de fato, existem coisas que o dinheiro não paga, né, tá? E eu falo que isso faz tudo fazer sentido, né? Porque... Eu falo que o que a gente vê no Instagram é 1% da realidade da vida das pessoas, né? A gente não sabe de nada, porque a gente, de fato, mostra só o que a gente quer mostrar, né? E só, igual você falou, eu sou muito insegura, tenho muito problema com autoestima. Não sei porquê, né? Porque a gente te enxerga gigante. Mas é muito desafiador, né? A gente se propor a fazer um trabalho e fazer um trabalho direito todos os dias, né? Então, quando a gente recebe feedbacks como esses, faz tudo fazer sentido, né? Sim, não, e dá um gás. Eu falo isso pras pessoas, às vezes, esse termo, dá um gás. Tipo, às vezes as pessoas me mandam um texto, e eu sempre mando pro Pedro, assim, às vezes, sempre não, né? Mas quando eu consigo, eu tiro o print e falo, olha que linda essa mensagem que me mandaram. E aí eu agradeço a pessoa e falo, nossa, eu ganhei meu dia com a sua mensagem. Nossa, você me deu um gás com as coisas que você me escreveu. Assim, eu falo, caraca, eu tô no caminho certo, sabe? Exatamente. É uma força, assim, pra você continuar. E tá, é difícil, né? Você lembra de quem foi o vídeo que você viu quando você foi... Da Bruna Andrade. Ai, que legal! Ela, agora, eu acho que ela deu uma parada, porque ela tá investindo bastante nos cursos dela. Sim, eu vi, ela vai até vir pro Brasil agora, vai voltar. E aí, na época, ela postava muito vídeo. E era mais o dela, assim, que eu achei. Não tinha tanto na época. Isso é engraçado, né? Eu nunca fui de YouTube. Tipo, de entrar no YouTube, ver vídeos, não, eu sempre amei, porque eu amava ver blogueira. Tipo... não, quem eu via muito, assim, era a Nina Secrets, né? De maquiagem, a Marissa Adi. Mas só, assim, tipo, nunca, tipo, tive a ideia de, tipo, vou buscar YouTube na estética, sabe? Agora, depois, tipo, conhecendo vocês, tudo que a gente acaba vendo mais, né? Verdade. Mas é muito legal. E o Instagram pra você também é muito forte, né, tá? Porque a gente sabe hoje o Instagram também, como o YouTube, tem um alcance enorme, né? Sim. Hoje as suas pacientes vêm mais pra você através do Instagram, através do YouTube, ou é mais indicação? Hoje é um pouquinho de tudo. Assim, eu acho que teve fase, sabe? Sim. Na época, assim, que eu trabalhava na clínica, no salão de beleza, antes de empreender, era o Instagram. Sempre muito forte o Instagram. E aí, como eu comecei a empreender, Instagram e indicação. Desde quando eu comecei a atender gestante, uma gestante foi puxando a outra. Então, assim, eu já atendi, parece que todo mundo engravida junto, né? Sim, eu já atendi, tipo, 3 gestantes amigas, lógico que elas me engravidaram na mesma época, mas uma engravidou, depois a outra engravidou, aí indicou. Aí, depois de um tempo, a outra engravidou e falou, não, vai na Thaís, entendeu? Aí foi assim. Mas o Instagram sempre foi muito forte pra mim. Aí, depois com o YouTube, vieram clientes do YouTube. E hoje...
É assim, mas como eu falei pra você que eu tô nesse meio digital, eu tô dividindo, então, alguns dias na semana eu atendo e outros eu fico em casa trabalhando home office. Digital. Porque dá bastante trabalho, então Sim. assim, não dá pra atender todos os dias. E aí eu foco hoje mais nas gestantes, limpeza de pele, umas clientes fixas que eu já tenho, que estão comigo há bastante tempo, e os meus projetos aí. E como funciona esse processo criativo, tá? De, tipo assim, ideias pra criar vídeos no YouTube? Porque eu fico pensando, gente, é muito conteúdo, né? Porque você falou que você solta por semana 2 vídeos. Hoje são 2. Depende da semana, a gente tem um planejamento ali, algumas vezes na semana são 2. Vocês fazem um planejamento, tipo, mensal, de quantos vídeos vão ser soltos. Gente, isso é muito profissional, né? Graças ao Pedro. Eu faço questão de dar o crédito pra ele, porque ele é uma pessoa também que, além de ser criativo, ele me ajuda com essa questão de planejamento. Sim. Eu sempre gostei muito de anotar, de agenda, enfim, e aí a gente criou sabe aqueles quadros não branco, mas é um quadro mensal, com post-it e imã. E aí a gente foi escrevendo junto e fazendo, porque aí fica muito mais fácil. Sim. Né? Então, assim, como daqui a um tempo eu pretendo ser mãe. Então eu sei que na gestação, ou principalmente depois que o bebê nascer, vai ser muito corrido, então eu preciso ter vídeos antes, né? Sim. E outra dica pra quem até vai fazer, pra você que vai começar, né, o canal no YouTube, ou pra quem deseja. Tem um planejamento, porque o que acontece? A gente precisa muito da nossa voz, ou se você vai fazer algum atendimento, enfim. Já aconteceu uma vez de eu ficar doente e não consegui gravar. E a minha sorte, não foi sorte porque eu me planejei, é porque a gente tinha vídeos em gaveta, então a gente tinha vídeos já prontos, sim, a gente e aí foi soltando, então isso faz toda a diferença. Sim. Né? E o que você tinha me falado antes? Sobre o processo criativo, como que é? Tipo, como surgem as ideias pra você dos vídeos? Elas sugerem, as meninas que te seguem no canal sugerem bastante opções de vídeos, elas dão ideias. A gente fica olhando sempre os comentários, porque isso é importante, né? Ter essa interação com o público, ver o que o pessoal tá gostando. E eu sempre peço nos meus vídeos, né, no canal. Comenta aqui. Comenta aqui, é importante, né? Porque aí você vê, tipo, o que a pessoa tá gostando, o que tá fazendo sentido, se elas querem algum vídeo relacionado, parecido, enfim. Sim. Então, isso ajuda. O próprio Instagram ajuda, eu tô dando uma olhada, às vezes até em Reels, enfim. E aparece, tipo, algumas ideias. E é o que eu falo, no e-book eu abordo sobre isso, sobre a questão de criatividade. É difícil a gente ter criatividade. Eu sou uma pessoa que eu preciso ali, às vezes, ter um momento pra aparecer alguma ideia. Estimulando, né? Eu sei que é difícil, né? E não adianta, assim, às vezes eu ficar, tipo, meia hora aqui, depende da pessoa, né? Sim. Mas eu sempre falo, é uma dica até que eu já dou aqui, que tá no meu e-book. Surgiu ideia? Anota. Sim. Anota, senão você vai esquecer. Eu faço isso no bloco do celular. Tipo, às vezes eu fico... Anota. Thaís, outro dia eu tive um insight dormindo, que eu falei assim, não, eu preciso anotar esse negócio aqui no celular. Tipo, meu Deus, a gente precisa anotar, senão, passa assim, não é? Esquece fácil. E aí é importante você estar antenado no que o pessoal tá falando, em coisas da estética mesmo do seu nicho, enfim, novidades no mercado, o que o pessoal tá falando. Eu gosto muito de ver Reels, até vídeos no YouTube, que às vezes não precisa ser necessariamente no seu nicho, mas você vê de um outro nicho que você pode trazer pro meu nicho. O que é legal eu falar desse estilo aqui, né, que a pessoa tá falando. Então, acho que tudo isso, né? Ver filme ajuda também. Sim. Instagram, lógico, né? Você tem que tomar cuidado. Inclusive porque eu sou uma pessoa que se deixar, eu fico horas ali, eu nem percebo. Sim. Então, assim, às vezes eu pego um tempo, eu fico vendo Reels e falo, caraca, eu vou fazer um Reels assim, ou vou fazer um vídeo relacionado a isso que eu vi, e salvar pra ter ideia. E aí eu já anoto. E no Instagram você também tem esse planejamento, tá? De posts? Porque, basicamente, você tem que alimentar duas redes sociais, né? O Instagram e o YouTube. Então, você tem que ter posts prontos pro Instagram e posts prontos pro YouTube. Você tem alguém que te ajuda hoje a montar os posts? Não. Não, você não paga, tipo, ninguém, uma agência, nada pra fazer os posts. Tudo você e o Pedro. Eu. Assim, o meu irmão, ele é designer, mas ele nunca fez nenhum post pra mim. A única coisa que ele fez foi a minha logo, né? Tanto a antiga, que eu tinha até um coraçãozinho, e essa nova com a rosa. Então, assim, a vida inteira, eu e meu irmão, a gente foi muito grudado. E quando ele trabalhava, a gente morava junto, eu prestava muita atenção no que ele fazia, e todo o trabalho que ele fazia, ele gostava de me mostrar. Então, muita coisa, assim, de cores, de saber, assim, de aprender sobre fontes, de edição, eu aprendi meio que sozinha com ele. Sim. E eu falava, Bru, ficou legal? Bru, você acha que essa... O nome dele é Bruno, tá? Eu falava, Bru, ficou legal essa ideia
E aí ele me ajudava. E aí hoje, com o Canva, né, que é o que eu mais uso, eu fui me virando sozinha. E eu sempre gostei, por isso que eu criei o e-book do Instagram, né, que eu ensino algumas coisas pra você mexer ali, né, de aplicativos. E eu achei muito legal. Dá trabalho. Eu sei que dá. O Canva né? Eu já fiquei 2 horas fazendo um post. Eu sei que dá trabalho. Você faz, edita e você ainda acha que tá horrível, né? Tá, nossa, isso acontece sempre. Tipo, eu tô lá fazendo, eu fico, nossa, mas não tá bom ainda. Aí eu fecho o computador e falo, não é hoje. Amanhã eu volto, tipo, pra fazer de novo. Porque não tá. Eu fico com um bloqueio criativo. Tipo. E sabe uma coisa muito legal? Eu não sei se você usa muito, mas eu uso muito a ferramenta do History pra fazer, tipo, post. Eu vejo que você usa mesmo. Eu uso muito, tipo, hoje em dia, eu usava muito o Canva, mas hoje como o Instagram é mais uma plataforma de vídeo, né, do que de foto, ele entrega mais, entregando mais, eu faço muitas vezes mais as capas, tipo, dos Reels, monto, tipo, os vídeos no próprio Instagram mesmo, já é até uma facilidade, né, que a gente tem. Eu vejo que você posta bastante no estilo de notas também, né, que você gosta. Sim, eu gosto, eu gosto também, e é uma ideia hoje que tá até em alta, né? Tá bastante em alta, eu vejo bastante. Mas no Instagram eu planejo assim, tipo, às vezes eu tenho a ideia, aí eu já salvo, e como eu tenho algumas parcerias também com marcas, aí eu já tenho certinho, por exemplo, o cronograma pra postar. Então assim, elas me enviam algum produto, então eu já sei que durante o mês, em algum período ali que eu planejo, vai ter naquela semana, eu vou ter que fazer a postagem relacionada daquilo, entendeu? Então eu tenho tempo de estudar, de ver o que eu posso fazer de legal, até de estudar sobre o produto, enfim, e depois postar, né? Tá. Mas é doideira. Empreender, né? Tá. Me conta um pouquinho, você falou que você tem 2 e-books, né? Como que funcionam esses 2 e-books? O e-book foi o seu primeiro produto digital? Foi meu primeiro. Que você criou. Você criou primeiro o de empreendedorismo ou de rede social? Foi o de rede social, do como cativar as pessoas por meio do Instagram. E você criou esse e-book porque você estava tendo muita procura, tipo, de pessoas te perguntando como você fazia para fazer os seus posts, para ter frequência, tudo? Sim. Não querendo me achar, tá? Pelo amor de Deus, não sei assim. Mas, graças a Deus, eu sempre tive comentários positivos do meu feed. As pessoas falam, nossa, tá, que lindo o seu Instagram. Comecei a te seguir porque eu achei seu feed bonito, gostava das suas dicas, enfim. E aí eu sempre comecei, né, a ter esses feedbacks, enfim. E como eu sempre tive uma certa facilidade, sempre gostei do Instagram, eu falei, poxa, eu vou juntar o útil ao agradável, uma coisa que eu gosto, com uma coisa Instagram, e ajudar profissionais ali da área, com o básico também, né, enfim, para terem ideias, para desenvolver e cativar as pessoas pelo Instagram. Então, por isso que ele tem esse nome, né. E aí eu gosto de falar, não gosto de usar o termo, como que você faz para captar clientes? Eu não vou captar, não vou roubar o cliente, eu vou cativar ele. Captar não dá muito essa impressão, tipo, se você a pessoa tá passando, né? Então, assim, eu falo isso no meu book, eu não gosto desse termo. Inclusive, não vou falar tudo, né? Senão eu vou entregar o negócio aqui pra vocês. Depois a gente deixa o link deles na descrição do vídeo, tá bom? Dos 2 e-books e informações sobre o workshop. Combinado. Num capítulo, né, que eu falo sobre Faça com Amor, eu até coloco ali a palavra, um trecho, desculpa, do livro do Pequeno Príncipe, né? Porque ele fala ali da raposa, o que significa cativar, né? Então, eu falo um pouquinho sobre isso, né? De você, do cliente, você fidelizar com amor, com paciência mesmo, daquilo que ele sentiu ali com você, uma entrega, uma conexão, tem tudo isso, né? Sim, não é só, às vezes, ele gostou do seu procedimento, mas às vezes não houve ali uma conexão, enfim, então tem tudo isso, ou vice-versa, né? E cliente é muito isso, né? Eu falo que ele gosta de você, da sua energia. Tipo, eu trabalho em prédio comercial, o seu espaço hoje é prédio comercial, tá? Ou é casa? Não, é casa. Não minha casa. Tá, sim. É uma casa comercial. Porque quando a gente tá em prédio comercial, a gente tem inúmeras empresas iguais a você, né? Por exemplo, dentista. Tem 1000 dentistas no prédio comercial. Estética, tem 1000. Advogado, enfim. E eu recebo muitas mensagens. Você não tem medo de concorrência? Como que você lida com concorrência? E eu falo, gente, não tenho medo de concorrência. Porque assim, o cliente, a paciente, enfim, ele vem e ele fica com você por causa de você. Às vezes eu vou, tipo, em você e vou na sua concorrente. Vocês fazem a mesma coisa. Mas a minha energia bateu com você, tipo assim, eu vou gostar de você. Às vezes, sei lá, eu gostei mais do seu café, tipo, eu gostei mais do papo que a gente teve. Então, assim,
é o mesmo preço, faz a mesma coisa, mas não é isso que vai definir, é você, tipo, e é afinidade, às vezes a pessoa gosta de você, às vezes não, então não tem por que a gente ficar preocupado com isso, né? E tem cliente que vira amiga, né? Exato. Eu tenho uma cliente muito especial, cuidei dela na gestação dela, na primeira, tô cuidando na segunda, e eu já fui na casa dela, já passei com ela, no final do ano a gente sempre faz uns café também, enfim, então é uma delícia, assim, né, essa troca que a gente tem, clientes que viram amigas, clientes que confiam mesmo no seu trabalho, e às vezes nem só pela massagem, mas pra conversar, porque confia em você, porque gosta de você. Fala, nossa, Thaís, que delícia aqui, eu pareço que eu tô numa sessão de terapia também. E pior que a gente faz a terapia também, né, tá? Porque a gente desabafa também, né? Às vezes é mais uma terapia pra gente, né, do que pra elas mesmo. Verdade. Opa, e me conta um pouquinho, você falou pra mim que você quer ser mãe, como estão os seus sonhos futuros aí? O que você tem alguma coisa de planejado? Conta pra gente. Eu tô me cuidando já, né, então assim... Ano passado, infelizmente, tive um episódio de aborto. Então, eu cheguei a engravidar, a gente não estava se planejando. Infelizmente, o feto não se desenvolveu. Passei por uma cirurgia de curetagem, porque não foi um aborto espontâneo. O meu foi o retido. Ai, sinto muito, tá? Obrigada. E aí, assim, eu e o Pedro, a gente queria até mais pra frente. Foi um choque quando você descobriu. O quê? Que eu tava grávida? Foi aquele choque gostoso. Aí um choque queria, né? A gente fez o teste junto, e aí os dois olharam assim, ó, com o olhar regalado, tipo, e começou a dar risada, tipo, meu Deus, e agora? Só que ao mesmo tempo super feliz. E aí mudou a nossa vida, assim, então eu soube ressignificar esse momento triste, e aí virou uma chavinha, Deus tocou no nosso coração, e aí tipo, vamos adiantar esse sonho nosso? Sim, né? Em vez de esperar o momento certo, né, que a gente falou que muitas vezes não existe o momento certo, exatamente. A gente queria, tipo, deixar mais pra frente. Sim. E eu acho que isso é tão pessoal também de cada pessoa. Porque lógico. Assim, tem gente que fala, ai, nossa, você é novinha, mas é o meu momento, eu quero agora, assim, né? E tá tudo bem se você quer mais nova, se você quer mais velha, assim. É o momento de cada um, sim. E aí, eu tô já me cuidando, então eu já tô fazendo alguns exames, enfim, pra ver se meu corpo tá tudo bem, que quando a gente passa por um aborto, é muito difícil. Sim. Então a gente fica com muito medo. Lógico que a gente tem que ter fé em Deus acima de tudo, mas assim, é um medo que você fala, eu não quero passar por isso de novo. Mas se tiver que passar, tá tudo bem, né, assim... A gente vai aceitar e vai lidar com isso. Exatamente, mas assim, a minha parte eu vou fazer, então a gente agora tá fazendo diferente. Tá buscando ajuda, eu já tô tomando suplementação. Pra preparar o meu corpo, entendeu? Pra, em breve, né, enfim, quando Deus permitir, receber esse bebê. Sim, e eu vejo, tá, que você é uma pessoa muito religiosa, né? Você é muito cristã, eu gosto muito disso. E é engraçado a gente falar sobre gestação, né? Você falar que você passou por esse período, tudo, porque parece mesmo que Deus te preparou pra isso, né? Tipo, porque, ó, desde o comecinho, tipo, lá de trás, você vir trabalhar com gestante, você passar por isso, você entender o que aconteceu e ressignificar isso dentro de você. Eu queria que você explicasse, falasse um pouquinho da sua relação com Deus pra gente, porque tem muita gente que ouve a gente e às vezes precisa, né, ouvir sobre isso, e isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, com todo mundo que eu falo sobre fé. Lógico que fé, cada um tem a sua, né, cada um acredita numa coisa, mas eu acho a sua fé muito bonita. Obrigada. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela pra gente. Ai, meu Deus, eu quero chorar. Não chore, se quiser chore também. Assim, eu tive... Eu não nasci num lar, como é que fala? Nasci num lar cristão, mas eu conheci Jesus de fato com 12 anos. E aí, desde então, sempre mantive, assim, né, idas à igreja. E alguém que te levou pra igreja? Ou você... Os meus pais, eles já eram cristãos, assim, né, desde pequena. E aí, eu tive alguns problemas quando eu era... Quando eu era, assim, com uns 10, 12 anos, né, eu tive alguns problemas, não meus, assim, mas familiares, que me levaram a ir mais à igreja, enfim. Buscar mais por um momento de dor que eu tava passando ali, mesmo tão novinha, enfim. E aí, eu aceitei a Jesus e comecei. E aí, minha mãe foi comigo, assim, mais. Né? Aí, depois, o meu pai foi junto, né. E desde então, nunca parei. E pra mim, assim, eu não respeito, tá, quem fala isso, mas eu não me considero, na verdade, desculpa, eu usei o termo errado, eu não me considero uma pessoa religiosa, eu me considero uma pessoa, assim, que, pra mim, a minha religião é Jesus, então, assim, eu acredito muito em Deus, busco por Ele, tento dar o meu melhor,
sou uma pessoa difícil, tenho os meus erro constantemente, mas eu busco sempre o meu melhor e busco sabedoria nele, porque é ele que nos conduz sempre, né? Então a gente vai falhar, a gente vai errar, e quem vai pegar mesmo de fato na nossa mão, quem vai passar pelos momentos mais difíceis no deserto mesmo, é ele, entendeu? Ele que tá, enfim, em todo, né? No secreto, é ele que te vê, ele que conhece seu coração, ele que sonda a nossa vida, então é importante a gente ter, né, esse contato, esse consolo, assim, né, em tudo, com Deus e buscar. Eu acho importante, né, lembrando, né, respeitando cada um. Sim, foi o que eu falei, cada um tem a sua fé e acredita em uma coisa. Eu acho que o importante é, de fato, a gente acreditar em alguma coisa, né, e que existe um bem maior que olha pela gente, né, porque você falou que segura na nossa mão e nos dá força, né. Isso é muito importante. E você conheceu o Pedro na igreja? Conheci ele na igreja. Tá vendo? Deus tava te preparando. Eu era de São Paulo, como eu te falei, né? Aí, os meus pais são de Mogi, meu irmão também. Aí, como meu pai, ele é militar, aí a gente foi pra São Paulo, nem tinha nascido, né? Meu irmão era bem pequenininho. E aí a gente ficou 15 anos em São Paulo, aí com 15 anos eu fui pra Mogi. A gente voltou pra cidade natal dos meus pais, né? Um mês depois eu conheci o Pedro. Aí conheci na igreja, que é a igreja que a gente frequenta, né, até hoje. E nunca mais larguei dele, assim. Foi meu primeiro namorado. Meu primeiro amor. Meu primeiro amor, tudo. Agora é sócio, é diretor criativo, editor de vídeo, marketing, tudo. E, assim, óbvio, né? É difícil trabalhar com o marido, mas aqui a gente fala só das coisas boas. Mas a gente se dá muito bem, assim. A gente fala, é uma dupla, ele é maravilhoso, assim, pra mim. Sem ele, é um conjunto, assim, sabe? Eu, pela minha experiência, pelo meu conhecimento com a estética, e ele com o conhecimento dele, toda essa parte, assim, também de marketing que ele tem, até com produção. Nós dois, assim, a gente se uniu mesmo, e hoje a gente trabalha junto e fazem dar certo. Só deu certo por conta disso, sabe? Porque eu sei que não é fácil, né? Muita gente, às vezes, não consigo trabalhar com meu marido, não consigo trabalhar com minha mulher, enfim. Mas eu acho que, assim, não é só querer dar certo. Às vezes, realmente não dá. Mas eu acho que é importante você lutar por aquilo. Sim, assim, fazer dar certo também, né? Tá. Eu brinco que hoje em dia a gente tá muito descartável, né? Tipo, isso aqui tá dando muito trabalho, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Isso aqui relações, trabalho, né? Eu bato muito nessa tecla da persistência, que a gente tem que ser persistente, né? Tanto igual, eu até falei no meu Instagram semana passada, não sei se você viu, que eu lancei o Descomplicando os Formulários lá na Hotmart e deu um trabalhão pra editar, né? Eu nunca tinha editado nenhum vídeo, pra mim era muito novo. E eu fiquei, eu vou desistir. Nossa, eu não estou aguentando. Liguei pro Thiago, que é meu marido, e eu falei, eu vou desistir. Dá muito trabalho, eu não tô aguentando. Aí ele, calma, toma um café. Aí, assim, é tão gostoso depois quando você persiste, né? Verdade. Que eu falo, a vida é muito legal pra quem persiste, né? A gente tem que ser persistente. Isso em tudo. Relacionamento, lógico que a gente tá falando assim num caso onde não é nada muito que causa muita dor, né? Enfim, a gente sabe que tem outros tipos de coisas que a gente tem que abrir mão mesmo. Mas eu tô dizendo assim, a gente precisa persistir um pouquinho na vida, né? Tá tudo tão assim, a gente abrindo mão tão fácil das coisas, né? Muito fácil, assim, muito que quando a gente fala, que quando a gente às vezes a pessoa pensa assim, por que dá certo pra ela e não dá certo pra mim? Porque a pessoa persiste, né? Persiste que vai dar certo também. Busca atrás, né? Sim. Não só, tipo, às vezes a pessoa tem iniciativa, mas ela busca conhecer ali, busca querer dar certo, né? Sim. Busca orientação de Deus também, isso é muito importante. Então, exatamente. Tudo isso, porque a gente quer fazer as coisas pelas nossas pernas, né? Sim. E eu falo, as coisas acontecem também no tempo certo. Então, eu, por exemplo, quando eu comecei a empreender, talvez aquele não seja o melhor momento pra mim. Eu poderia ter esperado um pouquinho mais. Na minha cabeça eu ia esperar um pouquinho mais, mas era o momento que eu precisava. Eu não aguentava mais trabalhar, né, na clínica onde eu tava. Eu precisava, assim, eu tive a oportunidade, na verdade, até financeira, assim, surgiu ali um momento, falei, tem que ser agora. O pontapé inicial, né? Talvez eu não tô preparada, mas se não for agora, quando que vai ser, entendeu? Então, a gente precisa se planejar e certo, e é exatamente isso, é planejamento também, né, tá? Porque assim, eu também recebo muitas mensagens, acredito que você também, do tipo assim, eu queria muito empreender, mas eu não tenho dinheiro pra isso agora. E um conselho que eu sempre dou também pra quem tá começando trabalhem em clínicas, né? Exatamente. Vão estagiar.
Porque isso determina muito, né, tá? O profissional que a gente quer ser e principalmente a profissional que a gente não quer ser, né? Porque você vai ter vivência, você vai aprender com pessoas que sabem mais do que você, vai olhar pra coisas que você olha e fala, poxa, isso aqui eu nunca vou fazer quando eu tiver o meu espaço, né? É uma maneira, né? Exato. Você vai filtrar o que você quer fazer e o que você não quer. Exatamente. Né? Então eu acho muito importante a gente falar sobre isso também, porque às vezes parece que a gente, tipo, sei lá, estagiei um mês, não deu certo, eu fui empreender. Não, né? A gente precisa passar ali por um período de experiência, de trabalhar, de ver o que a gente quer ser, porque isso faz diferença também, né? Sim. Assim, eu não julgo quem tem essa ideia de, vou sair da faculdade, do curso técnico, já quero empreender. Tem gente que já tem esse espírito assim. Não, e se você tem condições, beleza, né? Tá, cai pra dentro. Agora, assim, não foi o meu caso, acredito que não tenha sido o seu também. Não é o caso da maioria das pessoas, né? Então, assim, se possível, trabalhe numa clínica pra você ter amadurecimento, pra você entender como é que funciona ali um meio, né, de trabalho. Até a gestão, né, tipo, de uma empresa, né, porque a gente não tem nem noção disso na faculdade, né? Nada, quase nada, assim, né? Tem às vezes uma coisinha ou outra, uma palestra que vem, né, mas não é tão abordado. Então é importante, eu falo, tenha calma, no momento certo você vai ter, entendeu? Então quando surgir ali a oportunidade, ou quando você vê ali que dá pra você pegar uma sala, dividir com alguém, fazer na sua casa, vai dar certo, entendeu? Mas tenha calma. Então tem gente que fala, tô no primeiro semestre, posso começar a atender limpeza de pele? Se der certo, sim. Se você tiver condição, né? Eu já recebi até essa pergunta, então eu falo, você já teve uma véia de limpeza? Você já chegou na parte de alterações faciais? Como é que você vai fazer uma limpeza de pele se você nem sabe ainda sobre a fisiologia da pele? Sim. Porque eu acho, tá, que quando a gente entra na faculdade, a gente não sabe mesmo, tipo, não é a gravidade que eu quero falar, mas o tamanho da responsabilidade de fazer uma limpeza de pele, né? Porque eu sempre falo isso também, nunca vai ser só uma limpeza de pele, né? E às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer só uma limpeza de pele pra tirar um cravo. E não é isso, né? Tipo, a merda que pode dar numa única limpeza de pele, né? Tipo, tem uma cagada que pode acontecer. Você faz bastante limpeza, inclusive, né? É o carro-chefe. Eu não sei você, eu acredito que sim. Agora, você falou que é o carro-chefe, com certeza já deve ter ouvido falar de pacientes seus. Muita gente que me procura pra fazer fala, Thaís, eu tenho trauma de limpeza de pele. Eu falo, não, vamos tirar esse trauma, senão vai ter esse trauma aqui. Eu também falo a mesma coisa. Ou, por exemplo, quando vem o alta frequência, né? Nossa, eu tenho trauma desse barulho. Meu Deus do céu, quando eu ouço esse barulho já me dá um negócio. Tem paciente minha que fala. E eu fico, calma, olha, vou pôr na sua mão primeiro pra você ver. A mão é uma dica, ele não faz nada. Ou então, tipo, então tudo bem, não vamos usar o alta frequência, vamos usar o LED. Se for o caso, faz pouco tempo que eu tenho LED, inclusive. Vai fazer 1 ano, mas ou, por exemplo, então vou usar um finalizador. Eu tenho uma paciente que ela tem pavor da alta frequência, então quando eu não tinha o alta frequência ainda, eu usava um sérumzinho, tipo finalizador, bactericida, enfim, pra finalizar, porque a cosmetologia entrega muito também, né, tá? Muito, então assim, as pessoas falam, Thaís, o que eu vou usar no lugar da alta frequência? Não tenho condições de comprar. Falo, pensa, o que a alta frequência faz? Tem ação bactericida, fungicida, ele vai ajudar cicatrizante, vai ajudar a amenizar a vermelhidão. Então pensa, que ativos que vão atuar com isso? Aí você pega, você vai ver ali o sérum, o finalizador, às vezes que no próprio kit já tem, então você fala, legal, tem essa função, então eu posso substituir, já que eu não tenho condições agora. Sim. Falando em cosmetologia, dona Thaís, não sei se você pode dar um spoiler pra gente, mas eu sei que tem um projeto aí, né, a dama? Você já deu no Instagram, eu sei que vem um projeto futuro aí, você pode falar um pouquinho pra gente sobre o que é, como vai ser? Só pra deixar elas com vontade. Sim. Tem bastante projeto na mente, mas assim, de fato, que saiu do papel, que já está em planejamento, já comecei de fato, é esse projeto que tem a ver com cosmetologia. Sim. Só que dessa vez será um projeto diferente, porque não vai ser só eu, Thaís. Estou junto com uma outra amiga minha, esteticista, que também está fazendo faculdade de nutrição. Então ela tem um olhar ali de estética integrativa também, é bem legal. E o que eu posso falar mais é que não vai ser um curso. Sim. Não vou dar um nome ainda, assim, mas vai ser um projeto muito legal, pensando, assim, em pessoas que às vezes não têm tanta facilidade na área, assim, vão aprender desde o básico até numa questão um pouquinho mais avançada. Sim. Vão aprender, assim,
Bastante sobre sugestões de fórmula para quem também deseja aprender de manipulação. A gente vai introduzir bastante, vai ensinar sobre bases, né, veículos cosméticos. Sim. Vai falar sobre um pouquinho de ativos, sugestões, né, que eu falei. Muito legal. O que mais que eu posso falar? E pensando assim também num público que não consegue às vezes investir tão alto. Então vai ser algo um custo-benefício bem legal, acessível, pensando assim em todas as pessoas. Tanto para quem tá às vezes começando, tá iniciando ali na faculdade, enfim, como para quem já atua e quer se aprofundar. Sim, e é muito engraçado, né? Tá, porque eu recebo mensagens e eu vejo, assim, tipo, no dia a dia, no Instagram mesmo, de fuçar colegas, que muita gente tem dificuldade em cosmetologia, né? E que é uma coisa que é fundamental na nossa área, né? A gente tem que entender, não de fato, assim, como um cosmético é formulado, entender todos os componentes da fórmula, ingredientes. Né? Tanto que eu tenho até uma amiga, Gabi, né, que ela trabalha bastante com isso, e ela fala, às vezes nem um formulador, você é formuladora pra querer saber? Ela fala assim, pra querer saber de fato o que tá escrito na formulação. Exato, tipo, às vezes vai estar lá, tipo, niacinamida, tá bom, mas você não sabe quantos % tem, sabe? Então, às vezes a gente quer se aprofundar tanto e não precisa. Mas eu vejo que muita gente não sabe, tipo, às vezes diferenciar uma base de um sérum, né? Tipo, não entende de base cosmética, tudo. E eu vejo que isso é uma falha mesmo da faculdade, né, tá? Eu lembro que eu não tive muita cosmetologia na faculdade, assim, não lembro de ter aprofundado. A base que eu tenho é porque eu sou muito fuçada. Sim, atrás, né? Eu vou muito em farmácia, leio sobre ativos, quero entender, tipo, o que fazem, a função, tudo. Vejo o rótulo mesmo de produto para entender, tipo, o princípio ativo. Fiz 2 pós-graduações, né, em cosmetologia, que também faz muita diferença. Mas, assim, eu vejo que falta um pouco de iniciativa também, né, tá? Então eu acho que o seu projeto vai cair como uma luva, assim. Sim, vai ajudar bastante. A gente já tem uma data aí de lançamento. No comecinho do segundo semestre já. Tá. Segundo semestre é mês que vem, tá? Maio, junho, julho. Junho, segundo semestre é junho, é mês que vem já. Um pouquinho depois de julho, então. Nossa, eu tô viajando. Então, depois de julho. Tá, então vamos aguardar. Isso. E muito breve, não? Passa rápido, né? Sim, a gente daqui a pouco já é Natal, né? Verdade. Daqui a pouco a gente já tá entregando brindes de Natal, fazendo ações de Natal. Eu falei pra minha cliente esses dias, eu falei, tem noção que mês que vem já é festa junina, essas coisas, né? Eu amo. Dia dos namorados, aí você cai a ficha, cara, já passou 6 meses, já passou metade de um ano. Passa muito rápido. Passa muito rápido. E parece que dia após dia tá passando mais rápido, né, tá? Eu não sei se é porque a gente se consome mais de tantas coisas pra fazer, né? Que nem a gente tá sempre atolado de coisas pra fazer, trabalho, empreender, casa, né? Tipo, vida social, que quando vem a gente tá sempre, tipo, atropelando os dias, né? Eu não sei se você tem essa sensação também. Eu tenho também. É muito corrida a nossa vida, né? Parece que, tipo, você domingo, né? Tipo, você caiu no domingo. Você nem fala, caraca, nem aproveitei. Não fiz nada. Nem curti, né? Tem que curtir esses momentos também, né? E é o que eu falo, às vezes que na época que a gente vive, né? Eu sou uma pessoa que... Eu sou bem viciada no Instagram. O Instagram, ele é minha fonte, né, de trabalho. Sim. Minha ferramenta de trabalho. Eu preciso dele. Eu sempre tô ali, né, online, postando as coisas, enfim, estando com o meu público, só que eu também tenho uma Thaís pessoal, então eu gosto de consumir algumas coisas de entretenimento. Então, se deixar... Uma cultura inútil, né, gente? Quem não gosta, né, gente? Mas se deixar, a gente fica lá. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque aí consome também muito tempo do dia. Você fica, caraca, eu me policio muito, porque... Né, que eu devia ter feito. Às vezes a gente deita pra dormir, né, tá? E eu não sei você, aí começa... quando vê, passou tipo 1 hora, você tá lá, tipo, vendo coisas nada a ver. O dedo doendo já, né? O seu dedo começa a doer, tipo, de segurar o celular, o braço dormente já. E eu fico pensando, putz, eu podia estar lendo um livro, eu podia estar fazendo outra coisa. Dormindo, exatamente. Que a gente tem que fazer a saúde... Não é saúde do sono que fala, como que é? Higienização do sono. Higiene do sono, E fala, né, que a gente tem que ficar não sei quantas horas antes de dormir sem tela, sem luz. Inclusive, essa minha amiga que ela tá nesse projeto, ela é muito da estética integrativa, assim, dessa parte de saúde. E ela já até briga comigo, tá? Tira o celular ali do seu quarto, porque atrapalha no sono nessa questão desse campo magnético. Então, assim, não é bom. Então, se possível, deixa longe ou tira. Então, é o que você fala, atrapalha o nosso sono. Então, se você deixa atrás do travesseiro, pelo amor de Deus, não faz isso.
Eu deixo ele na cabeceira da cama, assim. Perigoso também, então evitar, né? Ô, Thay, me conta uma coisa. A gente falou sobre o seu workshop. Como que tá esse projeto? Você tem datas novas pro workshop? Você tem planos de continuar dando workshop? Como que é? De gestante? Não, ele tá aberto, eu não abro tema. Ele é ao vivo? Não. Eles são aulas já gravadas. Tá no Hotmart? Tá na Eduz. Também, né? E aí a pessoa, ela compra. Ai, que legal! Tem as mais de 20 aulas ali, tem artigos científicos, os bônus ali que eu proporciono, o certificado e todo o meu suporte ali dentro da plataforma. E eu também falo, se você quiser também ajuda por e-mail, eu te ajudo. Tem muitas pessoas que me seguem no Instagram, acabam tirando uma dúvida, mensagem no direct. Então, ela tem acesso por 1 ano e consegue assistir ali as aulas quantas vezes quiser. E quando você começou a dar esse workshop, você começou a fazer ele online e presencial? Ou já foi direto na Eduz, na plataforma? Não, foi presencial primeiro. Primeiro eu dei presencial, foi a convite, na verdade, de uma revendedora da Tulip lá da minha cidade. A gente fez dessa forma e eu dei 3 turmas. Ai, que legal! Aí que vem instalo da gente fazer, vamos transformar esse workshop, já que eu já tinha o material de todos os slides ali, então vamos adaptar, acrescentar mais coisas e fazer o online. Sim. Porque quando eu divulguei no Instagram o workshop presencial, eu recebi muita mensagem de pessoas que não conseguem, né? Assim, a maioria das pessoas que me seguem não são da minha cidade, entendeu? São do Brasil todo, dos estados, você também, né? Porque tem, como é que fala? Pessoas que te seguem, enfim, do Brasil todo. É engraçado, né? Tá? Porque agora eu fiz algumas turmas online, esse workshop, e aí elas mandam mensagem pra se inscrever através do WhatsApp. Quase ninguém. Os números, o BDD é diferente, é verdade. Muito engraçado, né? Sim. Os BDDs todos diferentes. Então isso que é legal do digital, né? O quanto que você alcança as pessoas. Hoje no meu curso, do workshop, perdão, já tive gente do Japão, tem aluna da Alemanha, dos Estados Unidos, que não é brasileira, veio falar comigo em inglês. Que legal, cara! E como que ela conseguiu fazer as aulas? Tem um tradutor? Não, ela é fuçada. Ela gosta de português, ela fala um pouquinho, assim, ela entende, na verdade, ela mais entende do que fala, ela me explicou. Ela me mandou uma mensagem em português, depois a gente meio que foi conversando em inglês e português ali. E aí ela falou assim que ela entendia algumas coisas e outras que ela não entendia, às vezes algum termo técnico que eu falava, ela pesquisava ali a tradução. Eu achei isso demais. Nossa, tá vendo? Quem quer, arruma um jeito. Quem Exatamente. Não quer, arruma uma desculpa. E aí depois, basicamente isso, né? Depois que eu vi que o meu público tinha mais chance, né? E eu queria, na verdade, desenvolver o digital, eu falei, não, eu fiz as 3 turmas, né? Presencial e depois migrei pro digital. E é bom porque é um trabalho de uma vez só, assim, né? Tá? Apesar de, com certeza, você atualizar sempre, sim. Pelo menos é um arquivo que fica lá e elas conseguem assistir quantas vezes quiser, né? Não perde a turma, né? É muito legal. Hoje o online possibilita muito, né? É verdade. Até quando eu falo dos formulários, eu falo, gente, o digital tá ali, a gente tem que usar o digital, né? Não tem mais, ele veio pra ficar e ele não vai mais embora, né? O seu workshop dos formulários pra mim foi meu Deus do céu. Não, eu mando assim para as pessoas o que facilitou e foi exatamente muito prático, não é? Muito prático e questão de tempo também que eu ganhei. Sim, na agenda, não é? Por exemplo, óbvio que quando é o que eu sempre falo, você estava na turma, você vai lembrar que a paciente chega, você não vai deitar ela na maca sem perguntar, bater nenhuma das informações, lógico. Mas assim, a paciente já chega você sabendo quem é ela, como ela te conheceu, tipo, nossa, eu preciso muito perguntar isso pra ela, porque isso aqui é muito importante. Então, assim, facilita muito, né? Você tem meninas que me mandam assim, mas aí eu perco o contato com a paciente. Muito pelo contrário, né? Tipo, você já ganha com a paciente. A paciente já chega, você já sabe quem é ela já até se sente mais confortável, né? Tipo, nossa, ela sabe isso, tá vendo? Por isso que ela perguntou. Então é muito legal, né? Os formulários é muito bom. Facilitou demais, Bê, a minha vida. Demais mesmo, assim. Fora que também, às vezes, a paciente vem só pra fazer uma limpeza de pele, né, tá? A gente não precisa sentar com ela, fazer toda uma avaliação, né, tão a fundo, assim, porque a gente perde tempo na agenda e a gente não pode ser hipócrita, né? A gente tem que ter dinheiro hoje em dia, né? A gente tá perdendo tempo, a gente tá perdendo dinheiro e isso facilita muito a nossa vida, né? Verdade. E a limpeza já é um procedimento que leva mais tempo, né? Você fica ali 1h30, 2 horas. Então, você ficar, sei lá, meia hora, 40 minutos avaliando, né, a pessoa, também tem que repensar, né? Então, os formulários foram muito bons pra isso. Certo. Tá, estamos chegando ao fim aqui das nossas perguntas. Passou rápido. Muito rápido! Se
deixar a gente ficar conversando aqui até amanhã. Mas você vai vir nas outras temporadas também, que eu espero que tenha. Mas eu quero te fazer algumas perguntinhas agora pro final, tá? Eu queria que você me falasse como você se imagina daqui 5 anos. Daqui 5 anos? Daqui um tempo, como você se imagina? Não é tanto tempo, né? A gente acabou de falar, a vida passa rápido. Como você se imagina, assim, num futuro? Se Deus quiser, já quero ser mãe. Vai ter um pimpolinho, uma pimpolinha aí. Já imagino tendo já alguns mais infoprodutos, né? Mas produtos digitais também, que são meus sonhos, que eu quero lançar em breve. Eu quero também ter muito um curso de limpeza de pele. Sim. Né, que é algo que mais pra frente, mas eu quero desenvolver. E migrar cada vez mais pro digital. Eu falo assim, eu não vou abandonar de vez os meus procedimentos. Mas o digital, ele tá me pegando, mas porque tem uma paixão ali. Puxando mais, né? Então, assim, eu quero desenvolver esse lado meu profissional mesmo. Sim. Ajudar mais pessoas com o meu trabalho, sabe? Por meio dos cursos, enfim. E poder, talvez, desenvolver uma mentoria, né? Sim. E tá ajudando ainda mais com o meu canal. Acho que isso acho que eu me vejo assim daqui 5 anos. Muito bom. E eu espero estar pertinho de você para te ver, te aplaudir nesses 5 anos. E uma última perguntinha, eu queria que você desse um conselho para quem tá começando, o que você poderia falar para quem tá começando na área? Tenha paciência, é importante, isso que a gente falou, né, aqui no podcast, né, que é importante que a gente entenda que tudo tem seu tempo. Então, fica calmo. É importante que a gente... É difícil falar, porque eu sei que todo mundo tem isso, essa questão da comparação. E da ansiedade, Da ansiedade, ainda mais no meio que a gente vive no Instagram, a gente vê uma pessoa ali que a gente acompanha, aquela pessoa tem, eu não tenho. Sim. Esse momento vai chegar, a hora certa, todo mundo tem, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor, tem que correr atrás. E pra você que tá começando, assim, a estética... Ela tem várias áreas lindas. Eu espero que as pessoas que estejam nos assistindo, que elas possam se encontrar de fato de alguma área que elas gostem, que elas possam ajudar muitas pessoas, muitos pacientes, que elas entregam o melhor de si, né? Estudem bastante, porque a faculdade ou o curso técnico, ele é só a base. Ele é a base ali. É só o começo, né? Mas os degrauzinhos ali, conforme você for subindo, é a sua experiência, é as pós-graduações, se você tiver oportunidade, né? Se a pessoa tiver... cursos que a gente sempre tem que estar, né, B, se atualizando, se desenvolvendo ali. É uma área que muda muito rápido, né, tá? Tudo é novidade. Exatamente, com a cosmetologia, com tudo, né? Então, como a estética e a cosmética andam juntos, né? Não tem como a gente não falar da cosmetologia. E se aprimorar, assim, sabe? Confiar em você, que você é capaz, que você tem potencial, né? Sim. Eu falo, eu por ser nova, eu sempre me sabotei muito, eu sempre me botei muito pra baixo. E hoje eu tento não fazer mais isso. Falo, não, olha onde eu já consegui, onde eu consegui, assim, né, pacientes, meu canal, graças a Deus, né, alcançando mais pessoas, eu podendo ajudar, independente da minha idade, sabe, tem tantas pessoas mais velhas também começando aí na área, tantas pessoas também se descobrindo agora, então, assim, o tempo de cada um é único, foque ali numa coisa que você goste e vai dar tudo certo. Que Deus te guie da melhor forma. Acho que é isso que eu quero falar. Tá, muito obrigada. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Meu Instagram é Thaís Coelho Estética. E o YouTube é Estética com Thaís Coelho. E agora eu tô com o meu TikTok também, que eu tô colocando alguns vídeos lá. Que é também Thaís Coelho Estética, o mesmo @do Instagram. Vou deixar, então, todos os links aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer ter você aqui. Eu amei muito que a gente possa estar juntos mais muitas outras vezes, tá bom? Muito obrigada. E é isso, gente. Beijo!